3, 2, 1. Fala, seus seres culturais cristãos. Eu quero ver você na cultura, meu amigo. E por que Isso será aí. que eu dei essa saudação, Gil? Rapaz, porque hoje o negócio foi tenso, hein? E quem é você? Eu sou o João Marcon. E eu sou o João Arruda. E esse é o MJCast. MJCast. Muita mais cultura muita hoje. cultura hoje. Dá um soquinho de nosso famoso soquinho pra glória do Pai. Nosso segundo episódio com convidados da Apollo, né? E hoje tem um cara muito especial aqui. Falei cara porque já tá íntimo, né? É. Ele deu essa intimidade pra gente. O cara. Vocês já viram o Ele é nome o dele cara. aí? Ele é o cara, né? Foi revelado aqui que eu não sou pastor. Foi revelado que ele não é pastor. Olha que heresia, brincadeira, brincadeira. Daqui a pouco eu vou apresentar ele vai se apresentar pra vocês, mas eu quero aproveitar. Se você aí chegou aqui nesse episódio por causa, vou falar o nome dele, do Rodolfo, já se inscreve no canal, tem muita coisa legal, muito conteúdo bom aqui que você com certeza vai aproveitar. Já faça parte do MJCast, tem uma galera... Muita gente boa aqui que tá esperando você fazer parte. Já se inscreve. Conteúdo legal aí pra trás também, se vocês quiserem É verdade. dar uma olhada. Já Sobre cultura, né? Sobre cultura, Tivemos muita aí sobre coisa. música, sobre... Como é que é? Arte pop lá que vocês fizeram? Cultura pop. Cultura pop, que eu estava Verdade. fraturado. Falamos sobre Avatar, foi muito legal. Legal. Então se inscreve aí, compartilha esse episódio com mais alguém, já curta esse episódio. Isso aí. Vamos pensar numa hashtag pra colocar no final. Agradecer nosso patrocinador master, Gente Boa, que sempre tá com a gente aqui, patrocinando a gente, dando aquela Rango, fortalecida né? com Tem o que rango. agradecer, Agradecer né? já a nossa produção, né? Arthur, Fiozeira, Bach, que estão atrás das câmeras. E a você, vamos lá, Isso aí, Gil. bora lá. Quem tá aqui com a gente hoje? Estamos com ele, uma palma de salvas para Rodolfo Amorim. Rodolfo Amorim. Mano, posso chamar de mano? Pode. Mano. Né? Se chama Mano. Chama então. Mano. Seja muito bem-vindo. É um prazerzaço ter Obrigado, você aqui. gente. Uma A gente, honra. ter esse evento aqui na nossa igreja é um prazer e receber pessoas tão queridas, né? Tão capacitadas, tão tarimbadas, né? No meio aí cristão. Pra gente é um prazer e já podemos chamar você de amigo, né? Tá aqui com a Sim, gente nessa claro. mesa. E seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Pessoal, prazer é meu, uma honra estar aqui, poder compartilhar, né, aquilo que a gente tem aí durante anos tentado construir e compartilhar no contexto da Assembleia aqui de Londrina, né? Eu nunca havia vindo em Londrina, então é uma honra e uma alegria também. É uma honra Tá pra aqui gente. vendo a honra nossa é nossa. família. E, ó, estreando Londrina aqui no MJCast, na Assembleia de E Deus. trazendo uma visão muito interessante pra gente da cultura, de tudo. Verdade. A gente vai falar, inclusive, sobre isso. Vamos bater falar nessa, muito sobre cultura. nessa tecla, mas vamos começar do começo, né, Gil? Como a gente sempre faz, É né? verdade. Porque a gente quer conhecer a pessoa. Rodolfo Sim, Amorim. Né? Então vamos lá do início Do das início. origens. Pode começar lá em Rios da Gênesis. 1945. Já Nasceu no chamei de berço, é o velho. Shaddai, Rodolfo? Ah, Fala aqui, é o não, berço não. cristão? Rapaz, então, não. Cara, minha família até hoje é um contexto meio babilônico, sabe? Meu pai é ateu e Caramba. é interessante porque a gente foi criado num contexto assim de ateísmo, então assim, contato nenhum com fé, contato nenhum com religião. Mas a melhor escola que tinha na região era um colégio Santo Agostinho. Então, assim, meu contato com fé, saber sobre Jesus foi via a escola que eu estudava, mas família zero. Rapaz. Inclusive, até hoje, assim, se meu pai estivesse aqui numa mesa e alguém falasse de Deus, o ambiente ficaria tenso, sabe? Ah, é? Ele era meio que a versão mesmo. É mesmo, Ah, atenção e evita falar, não se sente à vontade com o assunto. E é uma coisa de família dele, acho que o pai dele era, meu avô era, e ele é, e... Entendi. Mas Ele tá vivo ainda, seu pai e sua Tá mãe? vivo, estão vivos. E Mas você tá virando um ateu, graças a Deus. Eu acho que ele tá desviando. Já tá sabe? desviando. Se o avião der aquela baixadinha, ele já vira já a dá cabeça. aquela tá tomada, né? Vocês são de BH? BH. BH. Sotaque BH não nega, mesmo. né? Mineirinho. Mineirinho. Mas agora você não tá morando em BH, você tá morando perto, É né? aquilo que você eu falou. falei, eu sou de Assim, Contagem, mas você é de Fala contar, que é BH. mas já fala, quem é né? de Contagem é da grande BH, é BH. E conta pra gente esse processo, então, da Sim. onde você saiu desse contexto familiar e como você foi encontrando Cristo nesse caminho. Então, cara, então assim, minha mãe também nunca foi religiosa, ou muito pouca, e interessante que meu irmão mais velho, ele, quando se formou, foi simultânea a minha conversão, ele foi pro espiritismo. Nossa. Aí a coisa ainda ficou mais bagunçada, né? Imagina o Entendi. Natal. Aí depois o do meio virou católico. Hoje ele é matriz evangélico. cristã, ele tá falando. Tava... Mas assim, cara, foi muito interessante porque eu
por não ter esse contato, e até a minha convivência de amizades, assim, não tinha nenhum evangelho. Até hoje, uns amigos meus de infância, assim, são poucos, Alguns se converteram, depois se convertiam tudo. Mas aí, um tio meu veio do interior, e ele, cara, sempre foi um cara muito de busca, no espiritismo, em Seixinoye, entendi. sempre assim, tinha umas pirâmides que ele meditava embaixo. Mas assim, foi interessante o olhar da família para ele, porque meio que essa busca dele de nunca encontrar, ele cessou ela quando ele se converteu. Que legal. E ele se converteu mesmo, foi meu pai na fé, Parou basicamente. de buscar espiritualidades. Assim. Parou. Encontrou, né? A resposta. Sempre foi um cristão que sempre continuou buscando Sim. mais coisas, assim. Mas aí no lugar Mas em certo. Jesus, em Jesus. Sim. Jesus ficou suficiente para ele. Legal. Mas ele veio morar na casa dos meus pais um período. E as coisas de Deus, né? E eu estava num período assim, de muito questionamento, assim, dentro daquela limitação que eu tinha, eu comecei a questionar meio que o sentido das coisas, sabe? Com 19, 18 anos, eu já comecei a... Enfim, os amigos, assim, né? Aquela coisa muito de bebida, droga e mulherada. E eu, sem ter Deus ainda no coração, eu comecei a experimentar um vazio muito grande de tudo aquilo, sabe? Coisa assim, que eu experimentei uns 2 anos. Então, cara, isso foi eu lembro, na final da Copa de 94, eu lembro que minha conversão foi um pouquinho depois que eu lembro disso. Do Brasil ganhar e eu, cara, não ter alegria nenhuma. Nem com ficou aquilo. feliz. Nossa. Sabe, aquela coisa de falar assim, cara, não consigo. mesmo, nada. né? Sim. Eu tava assim, o sentido da vida tinha que chegar ou eu ia acontecer alguma Você gosta de coisa. futebol, pelo jeito. Eu gosto. Pra não ser Brasil campeão da Copa. Não, ficou eu feliz. gosto de futebol, gosto de futebol. Mas aí eu lembro que foi nessa época, porque eu tive essa experiência da Copa, que eu lembro, né? Todo mundo assim, gritando e saindo, bebendo, e eu fiquei assim, falei, cara, isso aí não traz alegria. Sim. E esse tio meu me convidou, são umas coisas interessantes, né? Eu lembro que ele me convidou na época, ele viu que eu estava passando por essa fase, e falou assim, Rodolfo, tem uma pessoa que ora muito, assim, que tem uns dons e tal, você não quer ir lá na casa dela? Era uma irmã de oração da Deus é Amor. Irmã do Coque. Do Coque da Deus é Amor. Que entrega até o CPF. Ela entrega o CPF. Cara, é engraçado, porque assim, ela fez uma oração e eu assim, nunca tinha, cara, ido numa igreja, enfim, tinha uma experiência com o catolicismo por causa dessa escola, mas assim, muito superficial. E aí, eu lembro que ela orou e abriu a Bíblia, leu uns versículos de Apocalipse, mas eu lembro que ela falou isso, querido. Depois fez muito sentido. Ela falou assim, o rapaz, ela nem me chamou pelo nome, não sabia. Falou, Deus está mostrando aqui que ele vai te colocar como um anel nas mãos dele, vai fazer uma aliança com você. E, você vai viajar por muitas nações por causa dele, viu? E eu ouvi aquilo, cara, e falei assim, mas tá doido, né? Jogou legal, é só não viajar para as nações, tá bom. Tá bom. Eu vou viajar de avião. Falei, tá bom, hein? Mas assim, eu guardei aquilo e foi impressionante, assim, nesse período foram acontecendo algumas coisas assim muito, digamos, não vou dizer miraculosas, mas providenciais, sabe? Eu comecei a perceber algumas coisas acontecendo na minha vida que foram, assim, estruturando, alinhando algumas coisas, E aí nesse período, um pouco depois desse período, dessa oração, tudo, eu lembro que eu passei no vestibular, que eu tava com dificuldade de passar, tava assim, tudo tava parado. Tudo nebuloso ali. Tudo nebuloso. E aí, cara, eu lembro que o meu tio chamou, falou assim, Rodolfo, você passou no vestibular, vamos agradecer a Deus, vamos num culto. Ele tava tendo um culto na igreja em frente à casa dos meus pais. Cara, isso é o quê? 97, por aí. Eu acho, não, 94 foi a Copa? 96, 97. E aí, eu lembro, cara, que essa história, assim, é bom falar num contexto pentecostal, né? Porque outro o pessoal vai olhar pra mim e ficar assim, presbiteriano eu posso nem mencionar isso. Cara, mas nesse dia lá tinha eu lembro o nome dele, Missionário Edmar. Era uma casa e tinha pessoas que tinham saído de uma quadrangular e estavam se reunindo, tinha pastores da Assembleia e de outras igrejas pentecostais da região lá de Contagem. Rapaz, já me encontro ali no fogo puro. Fogo puro. E eu lembro que esse irmão falou, cara, falou assim, gente, Deus me deu os dons da revelação, eu fui convertir muito no mistério. O reteté ali. O pessoal que veio falando hoje nem imagina isso. Você já foi do fogo. Do fogo mesmo. Eu sou ainda, mas é um fogo. Tem um pezinho, mais, né? um foguinho mais constante. Assim. Tá rodando menos. Roda menos. Aí, eu lembro que ele falou isso, cara, que ele não sabia ler, mas que ele pregava a Bíblia de coisas que ele ouvia de outros ensinando, pessoas que liam para ele.
E ele pregou, cara, e no final orou. E nele orar isso, ele no final fez uma oração e apontou pra mim e falou: jovem, Deus tá me falando isso aqui, tá acontecendo na sua vida, cara, e assim... Exatamente. Batata. Você tava pensando isso, e você pensou isso. Cara, as crises todas que eu tava tendo, sabe? Então, assim, pra mim foi muito impactante, né? Aí naquele dia ele teve um apelo e eu, tipo assim, aceitei Jesus, né? Depois eu descobri que foi ele que me aceitou, cara. A misericórdia dele me aceitou. Verdade. Cara, e nesse período eu fiquei assim... Eu fiquei num processo de conversão muito lento, sabe? Porque eu tinha experiências com Deus e comecei a ler a Bíblia, cara, e tudo era muito forte, assim. Eu lembro que, cara, era coisa assim, eu chorava sem parar. Presença do Espírito, assim... Porque, assim, pra me arrancar de onde eu tava, cara, teve de família, amigos, a vida que eu tinha, tinha que ser um negócio muito, assim, palpável, sabe? Nessa época você nunca teve nenhum contato com nenhum tipo de filosofia até então, ou você já... Não, cara. Qual que era o curso que você passou, Rodolfo, na faculdade? Foi Relações Internacionais. Relações Internacionais. Mas aquele culto, eu lembro que eu tinha passado também em jornalismo. E foi por causa do jornalismo, um pouquinho antes de eu entrar na PUC. Certo. E aí, Cara, eu ia tendo essas experiências, sabe? E aí foi muito interessante, porque assim, aquelas experiências que eu tinha antes de vazio, digamos assim, eu tentava continuar a vida que eu tinha. Então assim, eu saía continuava saindo, bebendo pra caramba, assim, fazendo as coisas. Mas assim, cara, nesses lugares, parece que Deus me arrancava lá de dentro, sabe? Então tipo assim, eu tinha dia que eu tava no meio de uma discoteca lá com os amigos, assim, bebendo, aquela coisa, cara, eu falava assim, cara, eu vou pra casa ler a Bíblia, velho. Nada, entre aspas, só Rodolfo, você tá doido? Eu falei assim, cara, não tinha no celular ainda, tinha aqui em casa. Ainda bem, isso né? mesmo. Ainda bem no lugar. Cara, era impressionante, assim, eu lia a Bíblia e Deus falava comigo, cara, eu chorava. Era assim, era muito... Eu costumo falar, cara, foi a forma que Deus me arrancou, assim, da vida que eu tinha, foi muito forte, muito sobrenatural, muito... pela presença do Espírito mesmo. E aí foi aí que eu comecei, cara. Eu comecei a caminhar e tomar decisões, não fazer certas coisas que eu fazia. Vou dizer assim, no processo de 1 ano eu já tinha, assim, realmente queimado as pontes, sabe? Que me ligavam à vida que eu tinha. Mas aí foi uma jornada, assim, muito difícil, porque esse grupinho que se reunia começou a virar uma igreja. Mais institucionalizada. Entendi. E o processo não foi muito fácil, sabe? Entendi. Então, assim, muito radicalismo. Foi até um pastor que era da Assembleia, que começou a pastorear, o Elienay. Cabral? Não. Tá. Cabral, não. Achei que ele não é Cabral. O Elienay lá mas da Assembleia de Deus Missão. Lá do... Cabral é de Brasília. De Contagem. Era Contagem. E aí, cara, e eu tive uma relação muito forte com o Elienay, sabe? Porque ele estimulava os estudos, né? Eu já estava na faculdade, ele sempre falava, Rodolfo, por quê? O pessoal esse meio mais, digamos, pentecostal independente, a coisa é louca, né? É assim, aparece cada um, fala cada coisa. Tem que tomar um certo muitas cuidado. Vezes o culto um pouco... Certo não, né? Nossa, muito do cara. culto irracional que o Paulo fala, às vezes acontece, Total, assim, de ser... cara, Mas o povo gira e sai, não entendeu nada, todo mundo meio tonto. E susto, né? Cada domingo era um susto diferente. Tem. Trazia um sujeito lá, falava umas coisas, falava, meu Deus do céu. Fora os Esse que é ventos. bom, o bom da igreja, você nunca, da igreja pentecostal, mas ou até as igrejas de bairro, assim, que a gente vai. Às vezes eu vou, você nunca sabe o que vai acontecer. Alguém pode dar um testemunho que acaba com sua semana. É mais triste do que... Só fala assim, Jesus mandou apacentar as ovelhas, não é assustar as ovelhas. Cara, mas assim, ao mesmo tempo eu fui me aprofundando no relacionamento com Deus de forma muito intensa, assim, cara, muita oração, muito jejum, muito monte, assim, eu passei por isso, né, quem é do meio pentecostal sabe aí. Via muita coisa, cara, muita coisa de Deus. Eu vi cada coisa que, assim... Hoje eu chego a duvidar das coisas que eu vivi. Chão pegando fogo. Cara, vai ter uma pergunta oficial no final, você guarda umas experiências aí pra você contar, viu, pastor? Cara, mas era isso, cara. Profecias eu já fui que num monte de vez que pegou fogo em tudo lá. Eu já vi também, fogo. Os presbiterianos estão saindo agora. Tá parando de seguir agora o seu perfil. Que bom que Deus salvou ele da insanidade. Então, assim, cara, e era paradoxal porque, por um lado, era uma experiência muito palpável e forte, por outro, eu vivia ainda naqueles ambientes, né, da minha família, né, meu irmão que começou a ler muitas essas filosofias orientais e me questionava.
e a faculdade, né? Então, assim, a faculdade tinha um eixo muito forte de humanas e, assim, então aquilo desafiava muito a fé. Sim. Só, cara, eu costumo falar isso. O fato de eu ter tido essas experiências, e o meio pentecostal foi o contexto que me propiciou isso, era tão real que isso nunca me deixou assim, esquecer que Cristo é tudo, sabe? Que Cristo, ele não tem limites. E que, por exemplo, quando um professor falava que certa coisa não era verdade, ou ridicularizava a fé, alguma coisa, eu nunca aceitei isso, sabe? Com nenhum tipo de convicção de que isso era possível. Certo. Então, cara, eu comecei a ler muita coisa, muita apologética, né? Eu comecei a ler... Isso que eu ia falar, a apologética entrou na sua vida muito cedo, né? Muito cedo. Dentro de casa, dentro seu irmão, de casa, seu pai, né? E depois na universidade, cara, né? E por quê? Por qual autor, assim, que você se identificou no começo? Cara, então, no início eu lia muito, C.S. Lewis. C.S. Lewis. Eu conheci o Cristianismo Puro e Simples, Olha, amei. Nossa, Ontem a gente gravou com o Tassos Licurgo. Ele aceitou Jesus por causa desse livro. Por causa desse livro, É. olha só. É fantástico, cara. Esse livro continua sendo uma referência, né? Sim. E aí eu lia muito Josh McDowell, que é mais popular, mas que tinha uns livros, Evidências que Exigem um Veredito, Mais que um Carpinteiro, o Norman Geisler. Cara, eu lembro um livro de apologética que me influenciou muito, foi o Enciclopédia de Apologética, era em inglês, do Norman Geisler, um calhamaço, acho que eram Nossa. quase 1000 páginas. Nossa. E assim, cara, eu lia, né? Gostava muito da apologética e lia outras coisas. Mas aí, cara, e um livro assim, né, que me puxou para muito daquilo que hoje é talvez a minha ênfase, né? Porque eu creio muito em ênfases. Certo. Então, tipo assim, eu não acho que C.S. Lewis maravilhoso, Josh McDowell também muito importante, mas quando eu descobri o Schaeffer, dentre essas leituras de apologética, no livrinho A Morte da Razão dele, que era até pela BU, capinha pretinha, pequeno, esgotado, encontrei numa livraria lá de BH que o cara nem sabia quem era Schaeffer, mas estava lá. Os homenzinhos caindo lá? Os homenzinhos caindo, Morte da Razão. Foi no sebo, chegou lá no fundinho. Lá no fundinho, foi isso mesmo. Cara, e assim, eu costumo falar isso, né? Aquele livro, acho que Deus mesmo vai conduzindo a gente, eu percebi ali algumas ênfases, assim, a forma de abordagem que me despertaram, assim, para algo que eu queria, sabe? Porque eu não estava só satisfeito com defesa da fé, sabe? Defesa do nosso... Com a apologética em si mesmo, Sim. talvez. Ali, apologética como defesa, né? Argumentos em prol da existência de Deus. Cara, eu sempre fui muito, assim, curioso de cultura, curioso quanto à arte, as coisas que são criadas, sempre fui fascinado, né? Então, cara, e o Schaeffer dialogava, né? Com obras artísticas, com a cultura ocidental. E eu percebi ali alguma coisa assim, que depois eu fui descobrindo que tinha uma tradição mais ampla por trás dele, né? E depois é um universo que se abre, né? Mas eu fiquei muito instigado com isso, cara, que havia uma forma de viver a fé cristã que não era defender o contexto do cristão vivendo aquela vida cristã que era que eu conhecia, sabe? Igreja local, esperar Jesus voltar, tipo assim, né? Entendi. Que eu me converti meio nesse contexto, cara, era a minha vida cristã, né? Sim. E eu comecei a ter esse tipo de horizonte, assim, cara, de que, digamos assim, a vida cristã não era só você manter aquele espaço em que a vida da igreja local ocorria, era você expressar aquela novidade de vida em tudo que você faz, né? Então isso foi me direcionando, assim, para um tipo de abordagem, até de apologética e de leituras que me afastou um pouquinho daquela necessidade só de argumentos, Certo. sabe? E foi fazendo muito sentido, né? Eu fui descobrindo outros autores. Isso tudo no contexto pentecostal ainda. Seja, contexto pentecostal. E aí, do pentecostal, que é essa igreja lá que eu me converti, ela chegou num ponto que rachou, aí muita gente foi embora. Eu lembro, que é como se fosse hoje. Histórias fortes, assim, né? Porque o Elianai era muito sério, muito sério. E o Elianai era um cara, assim, era pentecostal, veio da Assembleia, mas muito bíblico, muito, sabe? Queria a ordem na igreja. E a turma que passava lá e que levava todo mundo, eram os caras, assim, que só, sabe? Os caras tinham muito carisma, eu via muito milagre por meio da vida deles, uma coisa que só na glória que a gente vai saber, assim, como que Deus usa pessoas tão malucas. Tão meninas pra falar. Cara, mas exatamente, é verdade mesmo. E eu lembro que eu fui ficando com a Elianai, cara, e teve um dia que eu tive um sonho, assim, que a igreja, tipo assim, que parece que tinha chegado, sabe? Num momento que não ia mais, porque tava eu, ele, mais umas 2, 3 pessoas só. Chegou nesse ponto. Entendi.
E aí, cara, eu lembro que eu cheguei pra ele, eu tive esse sonho, né, que a igreja estava vazia, eu saí assim, eu falei, Lenay, cara, acho que Deus me falou assim, eu vou sair da igreja nesse momento. E aí ele começou a chorar e falou assim, Rodolfo, então a igreja termina hoje, porque eu falei com Deus, enquanto você estivesse lá, eu ia estar lá pra pastorear. Pra pastorear você. E a igreja acabou, cara. Acabou com o último membro. O último membro. Ia ficar só ele, só o pastor. Não dá. Cara, então assim, foram experiências assim, hoje recordando elas assim, eu falo, cara, foi um período estreito assim, sabe? De muita dificuldade. E aí eu lembro que nesse período eu fui para uma batista renovada, fiquei lá um período. Que é de raiz... os dois são da mesma raiz Assembleia, Batista Renovada, se eu não me engano. Pelo menos Londrina é. Londrina e região, aqui é. Tem relação. O que eu sei lá, que é Batista Renovada, que é mais da Convenção Nacional, ela surgiu do movimento de renovação com José Rego, a avó do Guilherme Carvalho, que é do Labri, foi uma Esmeralda Campelo. Entendi. E esse pessoal estava em contato com o movimento pentecostal, né? Então, assim, foram assim, essas influências indiretas, assim. Certo. E aí eu fiquei na Batista nesse período. Aí eu fiquei alguns anos na Batista e... Enfim, cara... Eu me via na Batista como um pentecostal, olha como é que Deus faz as coisas, né? Eu me via na Batista, assim, como alguém que ia influenciar a Batista para buscar mais a Deus. Entendi. Tá entendendo? Cara, e assim, cara, eu era radicalzão, né? O negócio era orar todo fim de semana, ir pro monte, a gente acampava cara, nas montanhas perto de BH e orava. Então, assim, eu vi muita coisa, Deus fez muita coisa por meio disso, mas simultâneo a isso, tinha toda essa vida que estava ocorrendo, né, cara? Faculdade, né? A questão da minha família, meu pai, meu irmão... Essas dimensões mais assim que envolviam mente, cultura. Entendi. E aí eu acho que Deus foi me trazendo assim, sabe? Eu fui conhecendo esses autores, lendo. Foi tudo assim, no caso, né, autodidata, assim, você foi fazendo, cara. foi fazendo você mesmo, foi lendo e tudo mais, né, só fazia faculdade de, falar faculdade secular, falou o tempo inteiro, a gente não separar, né, você fazia a faculdade de, como é que mesmo? Relações internacionais. Então era jornalismo, então você não cursou, passou, mas não... E é legal pra, desculpa te cortar, tá, mas é legal pra galera a questão de, nem sempre você precisa, eu faço outra faculdade, não tenho tempo de buscar conhecimento teológico, mas não é verdade. Tem vários autores que pode trazer isso, né? Então... Pelo contrário, né? Eu lembro que eu tinha uma frase se eu não me engano, é da Dorothy Sayers. E se eu não me engano, estava num livro do Os Guinness. Porque nessa época eu fui lendo fui lendo outras coisas, né? Sobre literatura. E ela falava isso, falava, olha, em cada área do conhecimento que você perceber uma ideia que confronta ou vai de encontro, confrontando a fé cristã, você tem que ler outras, né? Que deem respostas naquela mesma área de conhecimento. E eu que comecei a acreditar nisso, cara. Né? O que o C.S. Lewis sempre falava, né? Contra uma má filosofia, você tem que ter uma boa filosofia. Não é você desprezar ou evitar o confronto. E isso foi assim, foi se tornando muito real para mim. Eu comecei, então, a buscar referenciais cristãos, né? Comecei a buscar resgatar esses nomes históricos. E aí, cara, você começa a descortinar todo um horizonte, né? Falei, cara... Você vê o pensamento ocidental, cara, os gigantes eram cristãos, cara. Tipo assim, pega um Santo Agostinho, pega um Tomás de Aquino, pega um Anselmo da Cantuária, você pega depois da Reforma Protestante, um Kierkegaard, né? E eu comecei a ler tudo, cara. Comecei a ler Kierkegaard, comecei a ler Schaeffer. Mas assim, a tradição do Schaeffer foi meio que a que mais me... Despertou interesse. E foi dando assim, um embasamento para aquelas áreas que eu estava, né? Entendi. Na área de humanas, você via assim essa filosofia mais, né, Foucault, igual o Schaeffer citava Foucault lá e tinha Foucault na minha faculdade. E eu comecei a ver assim, cara, tem uma forma de responder. Mas assim, o Schaeffer mesmo, ele nunca se considerou alguém que visava uma reforma em termos culturais mais amplos, né? Ele, cara, eu sou um evangelista. Então assim, tudo que o Schaeffer usava de arte, tudo tinha qual finalidade? Converter e levar a pessoa a Jesus. Sim. Mas aí eu descobri, né, para além de Schaeffer, essa tradição mais ampla que tem lá Kuyper, né, que é a reformacional holandesa, que aí começou a me influenciar muito, muito. Porque quando eu comecei a
por meio de Schaeffer, ver essas influências, eu comecei a ler Huckmacher, né? Eu descobri Huckmacher. Eu canto Huck, né? O parceiro dele de livro, né? A cidade está cheia. O Marcos só compôs essa música por causa do artigo que eu escrevi, né? Ah, é? Olha aí. Inclusive... eu vi quando você falou, e eu vi vocês fazendo, né, o feat junto lá, que vocês fizeram do livro e tudo mais, eu falei, ele deve gostar muito do seu trabalho, o Marcos deve gostar, né? Inclusive, então. Marcos, queremos você aqui, né? Rodolfo vai fazer essa ponte pra nós. Claro, trazer ele aqui. E o Arruda foi no show dele, né? Quase desmaiou lá. Aqui não. Foi top. Bom demais, né? Nossa, ele o Marcos é bom, cara. 40 instrumentos, o cara ele toca tudo de uma vez. Só. Bom demais. Cara, mas o Marcos, ele tava nesse período. Eu chamei ele de Marquinhos, né? Porque eu conheci ele antes de Palavra Antiga, cara. Cabeludão, participava do movimento do Cirilo lá em Contagem, né? Não sei se você lembra. Foi um movimento... O Cirilo foi um movimento forte, cara. Né? Clamor pelas nações. Foi na época, Diante do Trono, né? Era Judson, Cirilo, Ricardo Bortella. Não necessariamente ligado, mas foi um movimento ali em Minas, né? Que foi pra... Foi um movimento que integrou muita gente. Entendi. E aí, cara, eu fui conhecendo, né, esses autores, fui aprofundando. E isso foi influenciando muito minha fé, né? Então, por exemplo, antes de eu trabalhar com o Labri, por exemplo, eu tinha quando eu me formei, né, eu fui para Inglaterra e eu queria muito integrar a fé com alguma coisa na área de sociedade, né? Eu tinha a seguinte visão, era meio um sonho, assim, nunca se cumpriu não, mas falei assim, cara, eu queria trabalhar num ministério que unisse cosmovisão cristã, ou seja, um ensino que integra a vida cristã com as dimensões da vida, que auxilie nisso, missões, né? Eu estava com muito envolvimento com missões. Quando eu fui para a Inglaterra, eu comecei a mexer muito com a questão do mundo islâmico. Eu queria... O mundo islâmico até hoje para mim, que era um grande, assim, sabe é o monstro adormecido que está lá. Eu sei que ele existe, Deus está fazendo alguma coisa. Até hoje eu não me envolvi, mas enfim. Tem um interesse seu em relação a eles? Cara, assim. Eu sou assim, fascinado no sentido, assim, de perceber como que o Islã é parte dos planos de Deus, sabe? Para a condução da história. E como que é Cara, é uma heresia cristã, né? Cara, o Islã é uma heresia cristã. Se você for bem honesto para entender o Islã, O Islã E a cultura, né? Você gosta muito de cultura, eu gostar da cultura deles e tal. Não, eu tive uma experiência na Europa que eu fiquei 1 ano lá na Europa, né? Conheci o Labri em 2001, estudei teologia, mas eu queria ir num país islâmico, queria de todo jeito. Aí eu me envolvi com a igreja árabe em Londres, meu melhor amigo lá era um ex-muçulmano, um cara assim com uma história fantástica. Ele se converteu por meio um evangelismo que Saddam Hussein fazia. Uma vez por paradoxal, né? Você já viu aquele filme da Jesus segundo o Evangelho de Lucas, da Cruzada Estudantil para Cristo? Nunca vi. Nossa, eu já ouvi falar, mas nunca assisti. Cara, ele é o evangelista total. No final faz apelo. Olha só. Tipo assim, Jesus te ama. Aí aparece Jesus, é uma imagem assim, entrega para ele a sua vida. Rapaz, e o Saddam passou. Passava, cara. Todo Natal ele passava. Natal, entendi. No Natal. Mas ele explicou isso. Cara, Deus faz coisas. Usa. Mas ele explicou que lá no Iraque, cara, o Saddam, ele era parece de uma minoria. Não sei se ele era sunita ou xiita. Se eu não estou enganado, ele era xiita e a maioria no Iraque parece que é sunita. E assim, cara, o Islã é uma guerra tribal entre famílias, né? Muito assim, uma família querendo derrubar a outra. São todos muçulmanos, mas... Sim. E ele, cara, tinha uma minoria cristã no Iraque, era a única que ele podia confiar. Você entendendo? Que eram os caras que não queriam derrubar ele, que queriam viver na paz lá. Então, o primeiro escalão de governo dele era desses cristãos. E esse amigo meu, o Timothy Nassiar, ele falou isso, que ele passava em homenagem aos cristãos que eram os amigos dele. No governo, tudo. E o povo se convertendo. Aí ele se converteu, foi para Londres. E eu queria muito me aproximar do mundo islâmico, aí eu fui fazer teologia e descobri que ele era um ex-muçulmano. Eu falei, cara, vamos conversar. E, cara, a gente fez muita coisa lá em Londres, muito evangelismo, evangelismo de muçulmanos, pregamos dentro do metrô, é loucura, né? E eu não sei se na época que aconteceu isso, Rodolfo, mas hoje acho que a Europa, não sei se é predominantemente muçulmana, né? Mas tá muito grande, né? França, mesclado, né? Pelo menos mesclado. Hoje, eu acho que na Europa, assim, eu creio que hoje a religião mais praticada na Europa é o Islã.
Você tá entendendo? Então, assim, se você perguntar hoje na Inglaterra, assim, 60% vão dizer que são cristãos. Que praticam mesmo, vai uns 10%, Nossa. 15%. Aí, nesse sentido, os muçulmanos, Entendi. em termos de prática mesmo... Não só nominalmente, né? Caras que praticam, vão na mesquita, que Entendi. né, defendem. Mas, assim, cara, isso me fascinou muito lá. Mas voltando lá no ponto, né, que eu queria... voltou lá no... que eu queria mexer com uma missão que envolvesse ensino cristão sobre cultura e fé cristã em geral, cuidado de pobres, eu queria mexer com isso, e foi lá que eu conheci o Guilherme, e de alguma forma missão, principalmente para o mundo islâmico. Mas Deus tem seus planos, né? Sim, Deus tem seus planos. Então eu comecei esse caminho sendo captador de recursos na fundação da avó do Guilherme de Carvalho, né? Que é o diretor do Labri hoje. E aí, cara, eu trabalhei lá, fiquei 2 anos estruturando um departamento de captação de recursos. Eles tinham uma fundação com muitas crianças, tinha uma escola, enfim. E aí foi lá, cara, e foi nesse caminho que eu tava quando eu voltei lá da Europa, que eu já tinha conhecido o Labri, né? Eu pulei um pouquinho essa parte aí, mas que eu conheci o Guilherme em 2002. Aí o Guilherme, quando ele me viu, assim, ele falou sobre isso. Ele falou assim, sei que foi no Labri? Foi a primeira pergunta dele. E aí, cara, fez uma diferença muito grande, porque todo aquele caminho solitário que eu tinha, das minhas leituras, né? Aí, cara, eu já tinha descoberto Doiver, né? Eu já tinha lido algo de Kuyper, Huckmacher eu tinha mais coisas dele, o Schaeffer eu já tinha a obra completa, né? Nossa, saiu Complete Works of pouca Francis coisa Schaeffer. E aí, cara, quando eu conheci o Guilherme, abriu um horizonte, assim, porque ele já tinha lido essas coisas e ele era um cara que já trabalhava com isso, né? Então o Guilherme já tinha escrito uma apostila de Doiver de quase 200 páginas sobre a filosofia de Doiver, que eu nem tinha entendido nada. E ele escreveu sobre. Comparando com Kant, um negócio assim. Até hoje não sei porque não publicou em outra forma. Mas aí, cara, esses interesses foram se convergindo para algo que veio a se tornar o Labri. Né? Mas assim, cara, em linhas gerais, para resumir isso tudo assim, essas coisas foram acontecendo, cara, assim, eu não planejei. Quando eu olho para trás, eu agradeço muito a Deus, né? O que fala isso? Você entende a vida olhando para trás, mas você vive olhando para frente. Mas realmente, cara, quando eu olho para trás, eu vejo muito a mão de Deus, sabe? De tudo que eu tinha planejado, as coisas que muitas foram, né, totalmente ilusórias, tudo, mas que ele me guiou por um caminho assim que deu fruto, tá dando algum tipo de fruto, né? E que realmente fez sentido. Sabe aquelas coisas que eu fui descobrindo lá, na época eu estava na faculdade, sozinho, lendo. Sei mais ou menos por aí a questão da caminhada, né? De fé. Muito legal. Da onde você saiu, assim, né? Do contexto, para hoje ser uma referência assim, pra gente teologicamente, é muito legal. Tinha uma galera que não sabia, eu acho, dessa história. Raiz pentecostal. Tem detalhes que eu só contei aqui, hein? Olha aí, exclusivo. Põe aí. Contextos que não são pentecostais não vão entender. Mistério. E Rodolfo, ontem o nosso convidado, ele era ateu antes de... Olha só. Não que acho que a família dele não era. Ele mesmo ele era, né? E também acabou foi interessante. O Tassos, a experiência dele foi assim, contou, né? Através do conhecimento, da ciência, ele entendeu que o que fazia mais sentido era a fé cristã. Só que ele não era convertido, frequentava igreja, tudo, e não era convertido. Aí ele teve uma experiência pessoal com Deus, no contexto da filha dele e tal, e aí ele se converteu a Cristo. Tem que ter. Mas você vê essa experiência tem que ter. O Kierkegaard, ele usa um termo, eu sou fascinado com Kierkegaard, né? Apesar de assim, eu não assumo Kierkegaard como um referencial último. Certo. Sim. Mas ele fala isso, cara, que o movimento da fé, ele chama de um salto duplo, né? Que você tem que perder tudo, você tem que perder o finito para a partir do infinito você ganhar ele de novo. Rapaz. Ele fala isso, que é o seu movimento de que Abraão teve com Isaac, né? Deus te dá de novo, mas você tem que perder. Rapaz. Porque é isso, cara, o cara tava na ciência, tipo assim, ele já tava lá, né? Mas assim, ele teve que perder tudo e receber de novo a partir de Deus. Mas Deus te dá de novo. Deus, o Isaac, ele, né, o substituto de Isaac tá lá. Deus não tira, ele te dá, mas você tem que perder tudo. Um novo significado para talvez coisas que você já aprendeu, mas você vê de outra maneira. Cara, né? eu acho que a fé é isso, cara. A fé é você perder tudo e receber a partir de Deus e
a descrição que o Kierkegaard tem do cavaleiro da fé, né, que seria o exemplar do cristão, cara, é alguém assim, completamente dado às coisas da vida do dia a dia. Fala assim, cara, cadê o cavaleiro da fé? Eu sou fascinado com essa passagem dele. Ele fala assim, cara, me mostra ele, me mostra, cadê, cara, o representante da fé? E fala, eis ele aí. Aí ele imagina no livro Temor e Tremor, ele fala assim, cara, tá aí, um bloco sólido, nada transparece que ele tem alguma espiritualidade. Quer dizer, cara, um cara completamente dado às coisas do dia a dia. Sim. Ele tá pensando no almoço, o que ele vai comer, ele viu um lote e falou assim, não, um dia eu vou comprar esse lote. Falou assim, cara, mas é ele. Caramba. Aí ele chega num ponto e fala assim, porque tudo que ele faz em relação ao finito, ele recebe a partir do infinito. Rapaz. Ele fala, ele completa o movimento, né, o salto duplo, que é perder tudo e ganhar tudo de Deus. Caramba. Isso tem muito a ver com essa questão, né, cara, de que, digamos assim, você viver pela fé não te exclui das relações com as coisas mais comuns do dia a dia, né, cotidiano. Ordinário, né, do ordinários. dia a dia. Nesse sentido, a questão tem, não sei se tem, né? Nossa, a gente é orelha seca, vai falando as coisas que você vai corrigir. Não, que isso? Todo mundo Mas a questão, aonde inicia isso dentro do contexto histórico cristão? É o dualismo? Como que isso entra na igreja, essa separação? Você falou um pouco ali pra gente hoje na palestra. Sim. E já que você citou aí, como é que começou isso? Fala pra nós que Questão do secularismo, não entende nada. Cara, então, essa narrativa que a gente trouxe hoje para a igreja toda, eu continuo crendo que ela, assim, ela é a mais crível, sabe? A mais fidedigna, assim. Então, o que tem, assim, em linhas gerais? Você tem uma espécie de antropologia filosófica que vem dos gregos, que é muito influente, que trouxe muita coisa boa, tá? Trouxe muita coisa boa. Mas que ela se afirma numa capacidade e autonomia da racionalidade humana. Sabe, ela atribui à racionalidade humana um status e um poder para além daquilo que ela tem de fato. Certo. Cara, e isso veio lá, né? Veio lá com os clássicos na Grécia, isso teve uma versão neoplatônica e teve, cara, uma versão muito forte estoica, né? Os estoicos eram muito racionalistas, né? Assim, a filosofia de vida dos caras era isso, viver segundo os ditames da razão e a razão muito reconhecida em contraste com as emoções. Então os caras tinham essa coisa da apatia, né? Ou seja, você tem que, na sua vida, se não se deixar afetar por nada externo. E isso é viver segundo a razão. Cara, então assim, vamos dizer assim que essa linha de influência, esse fio talvez prateado, ele percorre assim o Ocidente e ele teve uma relação muito forte com a fé cristã. E não por razões ruins, cara. Eu acho assim, acho que não dá tempo de explicar, né? Mas, por exemplo, quando Agostinho usa Platão, ele, cara... Digamos assim, grande parte do que a gente sabe hoje de resposta para o problema do mal, tudo são as reflexões de Agostinho, que ele usou muitas categorias platônicas. Então, assim, a fé cristã sempre precisou de categorias externas para até elaborar as suas próprias doutrinas. Paulo, bastante influenciado, talvez, ou se utiliza disso, né? Cara, Paulo, né? O próprio João, não sei se João pelo usar o grego, né? Mas João usou o conceito de logos, né? Verdade. Eu tendo a achar o seguinte, tem muita gente que fala que Paulo tinha muita coisa platônica nele, ou estoica. Eu sou contra isso. Eu acho que assim, cara, eu acho que a Bíblia ali, por você estar todo amarrado num contexto hebraico, né? Então, por exemplo, só o conceito de criação de Gênesis já te distancia muito do contexto do platonismo e no contexto grego. Então Paulo fala coisas que podem lembrar. Então, por exemplo, Paulo fala, né, que aquilo que é visível passa, o que é invisível permanece para sempre. Mas o que isso tem a ver, cara? Não tem a ver com duas dimensões que Deus criou, que uma é menos importante que a outra. O que é visível vai passar. Não, isso tem a ver com o pecado. Sim. Então, assim, o problema que as escrituras colocam de corruptibilidade é muito diferente da análise dos gregos acerca da impermanência de todas as coisas. Porque para os gregos isso era uma categoria do ser das coisas, sabe? Então, tipo assim, o corpo vai perecer. Tudo é perecível. E isso é um fluxo, né? O que eles chamavam de matéria. E aquilo que permanece é a forma, é a razão, né? Tanto que o conceito deles de alma, o que é o ser humano? É um animal racional. O que seria a alma? É algo identificado com a racionalidade. Cara, na Bíblia não tem isso, né? A alma é o ser inteiro do homem. Ou seja, o corpo todo só funciona porque a alma move tudo, né? Então move emoções, move afetos, criatividade. Um ser integral, né? Não é integral, estratificado, cara. O judeu né? não tem de forma nenhuma esse conceito.
Por isso que para muitos judeus morreu, acabou mesmo. Sim. Tá entendendo? Antes de Jesus vir, o conceito era muito esse. Morreu, acabou. Porque a alma e o corpo vão embora. Né? Então, eu vejo assim, Paulo, ele tem frases e conceitos que às vezes usa, né? Porque o grego era a língua corrente, ele escreveu no grego, mas eu acho que assim, a formulação que está por trás da Bíblia que é bem diferente. Certo. Então, por exemplo, conceito de corruptibilidade. Tá, por que tudo que é visível vai passar? Por quê? Por causa do pecado, digamos assim, o homem como coroa da criação de Deus era o sentido da manutenção de todas as coisas, né? Então a imagem que a Bíblia traz é essa, cara. Quando o homem cai, a criação cai junto com ele. E isso a ciência explica, né? Você pega, Newton fala, né? A segunda lei da termodinâmica, todo sistema deixado por si mesmo tende a desintegrar, entropia, perder energia, entropia. Mas é isso, cara. Ou seja, aquilo que a Bíblia fala que é um princípio teológico para a gente entender de corruptibilidade, você pode inferir nas coisas. Entendi. Então, é uma má interpretação da gente mesmo. A gente, muito dos contextos evangélicos, desse dualismo quase maniqueísta da guerra, do mundo contra a gente. Porque eu acho que é isso, cara. São essas categorias externas que fazem a gente ver na Bíblia o que não está lá. Você entendeu? Então, por exemplo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Não é que o corpo é ruim. É o corpo mortal. Você está entendendo? Sim. Tanto que qual que é a nossa esperança? É o corpo imortal. Então, assim, o problema não é a materialidade das coisas. O problema é o que o pecado introduziu que faz a entropia, né? A corruptibilidade a gente chama de entropia. Então, Paulo fala assim, porque toda a criação está sujeita à corruptibilidade. Né? É a mesma coisa, na entropia. É a mesma coisa, porque a criação inteira vai caminhando para a entropia. Rapaz, aí... Nossa. Então, assim, mas o que isso traz em termos assim, de visão do cristão em relação às coisas? Cara, é porque se a gente resgata o conceito bíblico de que Deus nos criou para vivermos na criação, desfrutar da presença dele, e nesse desfrute você exercer o reflexo da imagem dele, porque o que é a imagem de Deus que surge em Gênesis 1, até o homem aparecer? Cara, é o Criador, não é? É o artífice. Sim. Ordena, organiza, separa. Então tudo ali, cara, a narrativa de Gênesis já é um oposto de muito do que os gregos criam, né? Certo. Você afirma a racionalidade, né? Ao mesmo tempo que você afirma a diferença, você afirma a bondade das coisas, o bem da matéria. Então, eu vejo assim, se a gente... Tem coisa boa que vem dos gregos? Claro, graça comum. Cara, os gregos tiveram muitos insights, até por... Eu costumo falar isso, né? É uma tese que eu tenho a partir de Doiva, tudo. Cara, todo idólatra, ele, tipo assim, ele só vê uma coisa na frente dele, né? Então, eu costumo falar assim, o cara só vê pedra, né? Então, a visão do mundo dele é muito petrificada. Então, assim, você não vai conviver com um cara desse, um cara que vive uma vida pobre e ele pode oprimir outras pessoas se ele começar a querer impor a petrificação da vida, você tá entendendo? Só que quando você for querer saber de pedra, vai conversar com esse cara, porque ele sabe de pedra, ele manja de pedra. Ele entende de pedra, só de pedra, ele exagera o que a pedra é. Então é só uma metáfora para falar o seguinte, acho que os gregos, ao enfatizarem muito a razão, os caras inferiram muitas coisas, muitos poderes racionais. Certo. Por exemplo, a lógica, as leis da lógica, elas não foram criadas por Aristóteles, mas ele foi o cara que falou assim, cara, a mente humana funciona de certa forma. Sim. Você tá entendendo? A lógica aristotélica, que a gente aprende na escola, né? Sim. Então, cara, mas a lógica é a forma humana que Deus nos criou e nós funcionamos assim. Sim. Só que Aristóteles falou, cara, tem um negócio aqui, o ser humano funciona de certa forma e a gente pode derivar dessa estrutura o maquinário por trás, são as leis da lógica. Então, Aristóteles, se você quiser aprender lógica, você vai aprender com ele. Então, mas o que o cara fez? Ele inferiu uma lei que o Criador colocou na criação e organizou ela e a gente aprende ele não isso com criou ele. a lógica, Interpretou a lógica ela, estava pronta. Isso é uma ilusão que a ciência e muito da propaganda científica faz. Por exemplo, um dia eu estava indo para o aeroporto em BH e estava assim, parece uma foto de uma célula, assim, um negócio lindo, assim, cheio de cores. Aí estava assim, a ciência é maravilhosa. Não é assim, a criação é maravilhosa. Sim, o que a ciência faz é desvendar e explorar aquilo que Deus faz. Sim. Você entendeu? Porque o que o secularismo faz, né? E voltando àquele tema. Ele pega a estrutura do que Deus criou que é bom e fica só nela. É isso, cara. E o que é isso que a Bíblia fala? É a idolatria. Sim, verdade. E qual que é o pecado mais condenado na Bíblia toda? É a idolatria. Idolatria não é uma imagem de um ídolo físico. Idolatria é esse movimento que está lá em Romanos capítulo 1,
de você substituir a glória do Criador, que está para além da criação, por qualquer coisa criada, que é corruptível. Sim. Mas Paulo fala, ó, transformar a imagem do Deus incorruptível na imagem de coisas corruptíveis, como répteis, quadrúpedes e tal. E a punição de Deus vem por meio de deixar o ser humano ir ao léu, né? Vai embora. Quando ele deixa você ao léu, então é aí que você tá ferrado. Perigo, né? Isso é o juiz, né? O juiz é isso. Isso aí. Aí você tá Se no Deus bico. te quebrar, dá glória a Deus. Agora, você tá sofrendo. Ele tá te alertando. Você tem alguma... Não, pode perguntar. Eu ia falar pro Rodolfo depois se aprofundar mais sobre o que ela abrir, né? Porque eu acho que tem muita gente ouvindo aqui, vendo a gente, que não conhece, né? Mas pode fazer a sua pergunta. Eu queria saber, assim, um pouco como você pensa, né? Do que você já leu e aprendeu sobre a modernidade, assim. Você falou um pouco hoje lá em cima, né? Mas a pós-modernidade, se você realmente acredita que a gente já está na pós-modernidade, porque tem um pouco dessa discussão, tem. que precisa, né? Tipo, o Bauman acredita que a gente já estaria, o Byung-Chul Han, dos que eu já li, né? Diz que a gente só quando destruir totalmente a família que chegaria nisso. Qual que é a sua visão em relação a isso? Cara, eu tendo a crer o seguinte, que a gente vive o último respiro da modernidade. Então, assim, eu acho que o termo mais correto seria a hipermodernidade. Sim. Que seria a modernidade já dando seus sinais de moribunda, sabe? Sim. O Doyle chama isso de desenraizamento espiritual. Eu acho que a análise do Doyle é muito legal, cara. Por quê? Porque ele mostra assim como que a tendência do humano sem Deus é sempre o quê? Ele abstrair da realidade que Deus criou. A realidade que Deus criou é boa, cara. Sim. Ela é boa. E outra coisa, né? Deus cria as coisas de tal forma, né? O Kuyper e o Doyle chamam isso de universalidade das esferas. Em termos práticos é o quê? Cara, tudo reflete em tudo. O que o Dove quer dizer com isso? Vou dar um exemplo. A dimensão numérica, né? Você estuda em matemática, existem números. Certo. Mas tudo, na realidade, é enumerável. Você entendeu? Tudo é enumerável. Uma planta, né? Um animal, uma pessoa. Né? Tem uma pessoa. E essa característica, cara, de que todas as coisas estão muito integradas, e elas o Doyle fala de elas refratam o sentido das demais, né? Então, por exemplo, a história. Você pode ver a história sob o signo da fisicalidade histórica, dimensão física da história, os artefatos foram criados. Você pode experimentar a história psicologicamente, tá entendendo? Então, todas as coisas são muito interconectadas. Então, o que isso gera? Isso gera a ilusão em muitas pessoas de que, assim... Cara, eu achei qual que é a raiz dessa complexidade, você tá entendendo? O cara fala assim, cara... É isso. Tipo assim, cara, por exemplo, os orientais, né? Tudo é psíquico, cara. Tudo é a mente. E de fato, se você for perceber, a gente percebe o mundo por nossa mente. Então, os caras falam assim, não, cara, tudo é a mente. Então, assim, tudo é uma projeção do pensamento. Então, portanto, digamos assim, a realidade é uma projeção e para você encontrar o fundo dela, você tem que justamente... esvaziar essa mente para encontrar, né, o nirvana lá. Sim, o nada, né? O nada. Pois é, cara, então sim, eu acho que a modernidade, o Doyle, ele analisa nesses termos, né, de que ela é um ídolo que surge, principalmente após o renascimento ali, da humanidade crê que a liberdade autônoma vai surgir por meio do domínio do mecanismo da natureza. Que ele chama isso de natureza-liberdade, né? Ou seja, por um lado você tem um homem querendo ser livre, né? Querendo se emancipar das amarras, da religião, se emancipar das doenças, vencer os limites que a natureza impõe. E por outro lado você tem esse impulso de tentar decifrar o que é esse mecanismo para você exercer sua liberdade nesse processo. Só que por você tirar Deus da história, né, o que você gera ali? O Doyle chama isso de são motivos base dialéticos, né? Você tem uma cultura que é fundada em cima de uma contradição. E qual que é a contradição? Que quanto mais você quer ser livre no domínio da natureza, mais você descobre que você é só a natureza. Exatamente. E a natureza tem regras que não tem como você... mudá-las, né? Ou se apartar delas. É um sistema fechado. Fechado. Aí, tipo assim, igual você falou da realidade da que a gente falou ontem, da questão da ideologia de gênero. É uma coisa antirreal, né? A realidade é aquela. Você é o que você é no sentido ali físico, biológico, cromossômico. Então é essa quebra da realidade quase, né? Sim, total, cara. Porque a idolatria é isso, né? Ela é um reducionismo que é uma projeção humana, porque o Paulo fala isso, né? O ídolo... O que é o ídolo? Não é nada. O ídolo não é nada. Depois ele fala que aquilo que é sacrificado aos ídolos é sacrificado a demônios. Ou seja, na relação pervertida do homem com a criação,
existem poderes demoníacos que se apropriam disso e tornam aquela idolatria algo perigoso, né? Algo que influencia. Você pega um regime igual o soviético, né? É um ídolo, cara, teórico. Os caras creram ali, embarcaram na teoria de Marx, tentaram implementar de forma concreta e mataram muita gente, né? Quase um século o mundo ficou dividido com essa ideologia meio que pairando sobre tudo. Então, assim, então eu acho assim, voltando à questão da modernidade, a modernidade foi essa tentativa, né, de desvendar o mecanismo da natureza para o homem ser livre. Nesse processo, você percebeu que, na verdade, você é parte da engrenagem. E aí você tem a recusa moderna, né, aí é uma coisa que eu até discordo com alguns cristãos que tendem a ser mais românticos, que ainda é moderna, do romantismo, de tentar escapar, né, desse domínio do mecanismo por meio de postular a arte como uma fuga, da inspiração, rejeição, talvez, ali, né, da coisa do irracional, do sentimento, né, do pitoresco, enfim. Então, cara, e grande parte do conflito contemporâneo, que a gente chama de pós-modernidade, é ainda, digamos, essa luta entre esses dois fluxos. Eu leio sim. Nossa, então, por exemplo, na arte hoje, cara, a arte hoje é muito expressionista, é muito pós-romântica, né? É um romantismo. Então, assim, o que é a arte? É a subjetividade do artista. Sim. É aquilo que está lá dentro, o cara tem que externar. Aí você não tem nenhum tipo de inteligibilidade, diálogo com o espectador. Você tem, assim, a subjetividade do cara, expressão pura, né? Enfim em si mesmo, praticamente. Quase um fim em si mesmo. A arte contemporânea tem muito disso, né? E outras dimensões Então, da arte contemporânea. Às vezes só o cara entende o que ele fez e pronto, é a arte dele. Mas é isso, os caras até falam, né, que a arte contemporânea, ela é reduzida em muitos contextos ao texto. Porque o que dá significado à experiência da obra é o texto que explica ela. E se isso tem que explicar, cara, se aquilo faz sentido, né? Se aquilo faz sentido só com o texto, então não é arte visual, não é artes plásticas, é texto. É texto. Sim. Então, assim, essas contradições eu vejo que são fruto dessa tentativa humana. Eu acho que a análise do Doivre, cara, eu acho ela muito perspicaz. Eu acho que o cara pegou mesmo, assim, e tá aí, cara, você vê lá. Qual o livro que ele fala sobre isso especificamente? Ele fala isso no Raiz da Cultura Ocidental, ele fala isso no... Tem na livraria ali, Luiz? Mas a gente vai colocar aqui. O pessoal busca na Amazon. No Crepúsculo, né? No Crepúsculo. Legal. Que, inclusive a gente traduziu o Doivre. Os primeiros livros dele a gente traduziu. No Crepúsculo, Pensamento Ocidental. Traduzimos o Kausbeck, que é uma introdução muito boa a ele. E assim, claro que muitos autores não cristãos concordam com ele. Que esse foi um movimento que gerou essa polarização que ela é irresolúvel. E nessa dificuldade de uma solução cultural, aí você começa a colapsar as categorias, né? Aí começa a surgir relativismo, né? Niilismos. Não, o Doivre fala isso de desenhar. Porque na linguagem do Doivre, um motivo base sustenta uma cultura, as pessoas veem atenção, mas eles vivem de acordo com aqueles parâmetros, tá entendendo? Mas quando ele passa a perder seu poder de sustentação cultural, aí você tem um desenraizamento, aí tende a isso, relativismo, niilismo, tudo é relativo, tudo é subjetivo. Qual que é a definição real de cultura, assim, que você que estuda cultura, qual que é a melhor definição que você já viu sobre cultura, pra gente entender? Porque como é o seu contexto, você fala muito sobre isso. Que você adota, né? O que você acha que representaria bem? Eu acho assim, tem um contexto de análise calvinista da cultura, tem até um livro do Henry Van Til, que é um conceito calvinista de cultura. E eu assumo muito do que ele fala lá, que cultura é uma resposta humana ao mandamento de Deus de cultivar a terra e guardá-la. E seria assim uma resposta simples, né? Mas forte, é profunda, né? Todo sentido. Que vem lá do Gênesis e ecoa até hoje, rapaz. Caramba. Mas o que isso traz embutido nessa definição teológica, mas que eu acho que pode ter você pode fazer uma defesa filosófica dela. Cara, porque tudo que é cultural é, digamos assim, um aperfeiçoamento dos potenciais dados na criação. Você tá entendendo? Então, o que é a música? A música é o quê? Você trabalhar com os potenciais sonoros. O Jeremy Bagby, um artista cristão e filósofo, né, músico profissional, ele chama de ordem sônica. Ou seja, o que Deus criou? Uma ordem sônica. E o que é a música? É o trabalhar humano desses materiais. A organização daquilo. É a organização disso. Que legal. Mas o que possibilita o deleite estético da música? Cara, são ondas sonoras que vão pelo ar, esse é um aparelho auditivo extremamente complexo que transforma a experiência do som em experiência cerebral.
Então, assim, cara, olha a materialidade da criação, tá vendo? Então, assim, isso... E é uma coisa assim, que a música, no caso, se você for numa sociedade que tá isolada no meio do nada, vai ter música mesmo que ela nunca teve contato com a civilização. Então isso, é algo que tá intrínseco dentro. Porque é a ordem criacional. Por isso, cara, que aquilo que a Bíblia fala que a gente espiritualiza muito, né? De que todo dom perfeito, toda dádiva vem do alto do Pai das Luzes. Isso, cara, deveria ser na nossa vida uma implicação de espiritualidade, a gente agradecer por tudo que é bom, mesmo. É a música que você ouve do não cristão, é o filme que você assiste, é a tecnologia do avião que você viajou. Por quê? Porque essa definição é muito simples, talvez ela possa ser aprofundada por outros elementos, mas ela fala algo que para mim é muito básico hoje, cara. A cultura, ela só se dá quando o homem, por sua capacidade, né, criativa e racional, ele organiza os potenciais de Deus, não os viola, tá? Então por que a gente põe um avião voando no céu? Cara, porque você estudou lei gravitacional, atrito, resistência dos materiais. Você está a todo momento dialogando com a sabedoria que Deus tá, a sabedoria de Deus está aí, cara. Tá aí. Com se você violar os limites, tal, né? Os limites estão aí. E a questão da liberdade. Quais são as liberdades que a cultura tem? São liberdades de respeitar os limites que o Criador colocou. Tá entendendo? É a partir dos limites que você cria. Porque hoje, no mundo secular, isso é completamente ignorado, né? Então, o que é cultura? É criação humana, cara. Valores, símbolos, relações linguísticas. Até costumes, né? Costumes, tradições. Mas a gente não olha que, assim, a possibilidade da cultura é a ordem criacional. É ela que possibilita. Né? Ela possibilita o som, ela possibilita a imagem, ela possibilita o gosto das coisas. A comunhão, né, de você estar... a cultura não se termina só em nós. O que a gente cria é uma forma de comunhão. Então, comunhão total, por exemplo, uma composição, né, uma música. O Marcos Almeida, por exemplo, nem conhece a gente, mas ele... Já tocou a gente através da arte dele. Então, assim... Aqui, o cara que fez essa mesa aqui. Exatamente. Ninguém tem ideia, mas a gente está desfrutando de um trabalho que ele fez. Sim, é verdade. Isso que eu comentei que o Lutero fala, que eu achei genial, né, cara? É Deus que dá o pão, mas não separa o dar o pão... que é algo espiritual que Deus te dá, mas não tem relação com o que ele faz na cultura. Porque para o pão chegar, Deus usa múltiplas vocações. O que Lutero queria falar? Meu amigo, você quer servir a Deus? Vai servir fazendo alguma coisa, né? De realmente para abençoar alguém. Rapaz, show de bola. Nesse contexto, antes de... Não sei se é o que você ia fazer, Gil. Não, eu ia falar que, sim, tem muita coisa pra falar, explode, mas pro pessoal que não sabe, a gente tá depois do culto, que a galera não tá ligada, né? Então não dá pra ficar se estendendo, mas a gente queria muito se estender, mas a gente tem que resumir. Mas eu acho que é interessante... Só os irmãos da vigília. Só os irmãos da vigília. Daqui a pouco é 3 da vigília do monte, rapaz. Já tá acostumado a madrugar, né? Mas Rodolfo, o Luiz vai bater em nós. Eu queria saber, assim, de você, então, que inclusive... fez parte, que quem tá assistindo já passou Apolo, né? Qual que é a melhor resposta, né, do cristão em meio a essa secularização talvez imposta pelo mundo, vamos dizer assim, no mundo no sentido não, né, que... Sim. Mas qual que é a melhor resposta da igreja? Qual que é o papel da igreja nesse sentido? Para demonstrar que a cultura não é algo alheio, né, à igreja, ao cristão. E só adicionando nesse sentido, qual é o limite do conflito, né? Sim. Então, eu não sei se essa frase, eu acho que é atribuída a Lutero, entre ofender a Deus e ofender o mundo, prefiro ofender o mundo. Eu não tenho certeza se foi ele que falou isso, mas... Eu também não. Tem um limite tem algum limite que a gente vive, porque vai acabar gerando um conflito. Igual você falou da guerra cultural que você falou lá em cima que não adota. Mas qual que é o limite? Porque não vai acabar gerando algum tipo de conflito com o mundo, né? Sim. Então, comece pela parte do... Não, cara, eu acho assim... Tá junto. Cara, eu acho que a resposta que o cristão tem que ter em relação a esse mundo secularizado é a gente cultivar uma espiritualidade que vá na contramão disso. É você, enquanto o mundo desencanta tudo, é a gente encantar, né? Enquanto o mundo destitui tudo de algum significado mais amplo, a gente trazer significado. E isso na nossa vida, né? Nas nossas relações. Cara, isso exige o nosso ser por inteiro. Essa é a questão. Acho que o cristão... Acho que a gente perde muito quando a gente fica nesses dualismos, porque a gente, na verdade... Acho que é uma coisa que os protestantes em geral falavam muito, né? A gente deixa de glorificar a Deus quando a gente não reconhece Ele nos horizontes do que a gente faz. Tá entendendo? Então, assim, cara, o cara tá num laboratório lá fazendo anotação de um
um raio que ele está lá bombardeando uma molécula, tudo, é lembrar que ele está ali como parte de um grande processo que tem como iniciador o próprio Deus, cara, que falou para cultivar a terra. Vai, cultiva isso aí, meu amigo, né? Ficar aí pelado aí achando que é só isso, né? Podia até continuar pelado, né? Porque não tinha pecado, mas pelo menos mas não sem fazer nada, né? Cara, ajudar pela minha barriguinha, eu agradeço que tem a roupa. Né? Não, mas o ponto é esse, cara. Havia uma tarefa, acho que isso é uma coisa que Apocalipse retoma, acho que até nesse livro que eu escrevi, eu coloco umas coisas lá ousadas, assim, sabe? Uhum. Vamos ler. Não, mas eu sugiro isso, cara, que, por exemplo, nações. Cara, a existência de nações é um propósito que está desde o princípio. Por quê? À medida que o homem fosse expandir no jardim, a nação, ela é uma mescla de muitas coisas, né? Criações culturais únicas, mas o clima influencia uma nação, né? O relevo. Uhum. Você pega uma nação tibetana. Cara, o fato de existir aquelas montanhas levou a certas nações. Então, assim, vamos imaginar, né? Não é especulação vazia. Mas à medida que o homem fosse explorando a Terra, espalhando e dominando toda a Terra, é óbvio que surgiriam culturas distintas, nações distintas. Uhum. Nações pelo ambiente até, às vezes, climático, natural, né, cara? Tem que natural, de relevo, geográfico, as plantas, os animais. Sim. Então, assim... Mas aí voltando na tese que eu falo lá, é isso, cara, que até Babel, quando Deus mistura as línguas, qual que era o mal ali? Não era só os caras fazerem uma torre, é que eles não queriam ser espalhados sobre a terra. Tá lá. Você entendeu? Ficar todo mundo ali. Qual que era o mandamento? Espalhem e enche. Uhum. Aí o que os caras fizeram? Vão ficar junto aqui. Aí Deus vem e confunde pra quê? Voltar. Mas tá lá, cara. Eles falam assim, porque eles não queriam ser espalhados por sobre a terra. Caramba. Então, assim, o que é a vontade de Deus que a Bíblia revela? Cara, é a diversidade, as distintas expressões culturais. Tudo isso glorifica a Deus. E aí lá em Apocalipse, o que a gente vê? Isso tá lá, cara. Quando João tem a imagem do trono, o que tá diante do trono? Pessoas de todas as tribos, línguas, culturas e nações. Ou seja, dá a entender a Bíblia claramente que essa vontade original de Deus, que é pré-pecado, o nome lapsariana, né? O pessoal usa na teologia. Cara, ela vai se confirmar de alguma forma. Entendi. Você entendeu? Sim. O final do plano não vai ser mudado por causa do... Não. O que Deus queria com Israel? Dele ser o quê? Uma nação sacerdotal para o mundo inteiro, para ser uma luz para as nações. Sim. Em Pentecoste, né, eu comento isso no livro, qual que é a primeira manifestação do Espírito? São as línguas das nações. Sim. Eram judeus? Eram, mas judeus de nações... E que quando ouviram na língua dele, falaram assim, cara, isso aí tem Deus nesse negócio. Caramba, velho. Então, assim, ó, E aí, cara, você vai em Apocalipse 21 e 22, o que você vê lá? Tem a cidade, né? O crente gosta muito da cidade com as ruas de ouro, né? Mas, cara, aquilo ali é um detalhe do contexto, né? O que tá lá? A cidade desce dos céus. Muito crente já ouviu, já começa uma merda, não é lá no céu, não, desce. Tô vendo de onde o Carson tá bebendo, viu? A questão da expansão do Éden, a Jerusalém descendo do céu, o pastor Clerson disso. Tá bebendo da fonte. Cara, mas é isso, cara. Nossa pátria tá lá, Jesus tá preparando? Sim, mas a imagem de Apocalipse é o quê? Que essa pátria, essa casa que ele tá preparando vai descer para novos céus e uma nova terra. E o que vai ter lá depois da Nova Jerusalém? As nações, cara, estão lá. Sim. Vai ser, assim, sem o pecado, mais ou menos o que a gente a questão de expurgar o mundo que a gente vive é meio injusto, porque é meio que uma reforma do próprio mundo que a gente vive, assim, né? A gente vai continuar cara, o ponto sentindo a gravidade, sentindo o vento. Porque, assim, quando você olha a natureza, você... Não tem como você pensar em algo melhor do que aquilo. Você olha o mar, a imensidão, você fala, meu, isso aqui é... Se isso aqui não é o céu, tipo não assim, é isso que tá errado. Tá errado não é, cara. Não é isso, é perfeito. Não é o fazer cultura. É o pecado que avacalha tudo. E a corruptibilidade que ele trouxe, né? Que é esse processo. Que não é só o pecado que a gente comete, é porque a criação caminha realmente para a entropia. Então, nesse sentido, o que imagem que Apocalipse traz, cara? É a nova criação, agora em Cristo como cabeça. Ou seja, a gente não volta em Adão. Esse é um ponto aí que os reformacionais, o pessoal tem que corrigir um pouco. Então, assim, Jesus não está restaurando o Éden. Jesus está nos inserindo no amor do Pai pelo Filho, ou seja, algo que algo novo. Adão não tinha. Então, assim, nós somos adotados, né? Só que essa adoção, o que Deus vai fazer? Vai ficar uma ciranda celestial lá com os filhos? Não. Deus vai inaugurar uma nova criação de filhos, cara. Rapaz. E assim, lá fala de nações, novo céu, nova terra. Fala da glória das nações sendo trazida a Jerusalém.
E é isso aí, tem um livro do Richard J. Moe que chama When the Kings Come Marching In, que é aquela quando os reis vêm marchando, que é um hino conhecido em inglês, e que é Isaías 60, 61. Ele fala assim, cara, aquela imagem de Apocalipse que está lá, da glória das nações sendo trazida a Jerusalém, tá lá em Isaías, cara. Em Isaías são produções culturais. São navios de Tarsis, camelos, tá entendendo? Era assim, aquilo que era o melhor das nações, na imagem veterotestamentária, está sendo trazido em Jerusalém. Em Apocalipse, se cumpre, cara. É toda a criação de novo girando em torno de Deus, agora com seu filho, né, sendo o cabeça da nova criação. Mas assim, cara, por que tudo isso que eu tô falando? Porque tudo isso tem implicações pra gente hoje, a forma que a gente vive hoje. Sim. Se na própria eternidade a gente vai adorar a Deus com tudo que nós somos, né, com corpos e com nações e provavelmente cultura, trabalho, e agora? O que a gente tá fazendo agora? Negando tudo isso? Sim. Então, assim, cara, é agora fazer isso. Cara. Vai dar certo? Tipo assim, a igreja vai voltar a influenciar muito a cultura. Cara, isso aí deixa com Deus. Vamos tentar. A gente tem que fazer o nó. É o exército faz isso. Cada um no seu método, cara. Sim. Assunto polêmico. Assim, não prático. Vamos falar de uma polêmica aqui que todo mundo falando. Fala com ele lá sobre isso. E, assim, não só da produção da cultura, no sentido de produzir, por exemplo, mesa, arte, tudo, mas da percepção do cristão em relação à cultura. Por exemplo, como a gente conversou aqui antes, que eu falei pra você, o crente não ouve música que não seja música gospel, mas se veste de Homem-Aranha e vai pra assistir o filme da Marvel. O consumo da cultura, né? Qual que é os limites disso, como assim, né? Claro que a gente não vai ficar dando limite pras coisas, mas que seria, assim, plausível pro cristão na parte de receber a arte, como ele filtra isso? Cara, isso eu acho que é a tarefa mais urgente da igreja, porque o crente é assim, ou é 8 ou 80. Sim. Ou não pode nada, ou o cara acha que pode tudo. Você não entendeu? Cara, é de Deus. Vai ver o cara tá lá caído na balada lá e fala assim, pra que equilíbrio, né? Equilíbrio é perigoso mesmo. Tem muita gente que faz isso. Infelizmente. Então, cara, qual que é a resposta? Cara, é o discernimento maduro de saber que liberdade é a sua capacidade de fazer aquela coisa e poder agradecer a Deus por isso. Paulo fala lá, né? Aquele que recebe com gratidão e dá ações de graça, ele purifica aquela... Porque nada na criação é mal em si. Agora, é óbvio que a cultura, por causa do pecado, ela é uma mistura de coisas boas e ruins, tá entendendo? Então a gente tem que lembrar disso, a criação é boa, mas a cultura tem muita coisa que é carregado de significados espirituais que influenciam negativamente nossa vida. Então, cara, eu tenho trabalhado com umas categorias, eu ampliei um pouquinho algo que o Andy Crouch, ele traz no Culture Making, que é um livro fantástico, não foi traduzido, não sei porquê até hoje, que ele fala o seguinte, a primeira tese dele é, cara, pra gente lidar com cultura, primeiro, a gente não pode só criticar. Não é suficiente isso. Então, assim, primeiro os cristãos só evitavam cultura, né? Evitavam música do mundo, não via filme de cinema, tudo, né? Não saía. Depois começou a onda, assim, até de cosmovisão também, que é algo a se criticar no movimento, que foi muito assim, não, a gente tem que ter uma visão cristã para analisar a cultura e criticar e ver se esse aqui é o ídolo, esse aqui é o existencialismo. A época das mensagens subliminares, os vídeos mais vistos no YouTube, da adolescente, rapaz. Pois é. Josué, né? José Erion. Já assisti. Eu acho que a Disney pegou aí, como sumiu, ele mexeu tanto que os caras pegou aí. Mas assim, é parte. Tem coisas na cultura que a gente tem que sim fugir. Sim. Tem que fugir. Não tem diálogo, não tem que redimir pornografia, não tem que redimir crime organizado, não tem como relativizar, né? Tem coisas na cultura que a gente deve evitar e não se envolver. Ponto, né? Agora, tem coisas que a gente pode estabelecer um diálogo crítico, né? Então, assim, por exemplo, cinema, música, cara, ouve, gostou daquilo, procura saber mais, sabe? Qual é o sentido da canção? Porque música, canção tem significado, né? Música é só som. Mas quando o cara canta uma canção, o conceito de amor dele pode ter um conceito, né? Por exemplo, eu amo Djavan em termos musicais, mas em termos de canção e música,
Cara, eu acho um negócio assim, até perigoso pro ser humano, né? Porque é tão meloso, sofrendo. Eu gosto pra caramba. Não, de Djavan. Vigia. Eu sou músico, se você não gostar de Djavan... Não, mas depois ele vai mostrar as composições dele, ver se você fala se tem influência ou não. O pessoal meio corta o pulso depois que assiste, ouve, mas... Não, mas o ponto é esse, cara, porque o ser humano, quando ele cria cultura, os significados que ele tem na realidade, que são profundamente espirituais, nesse sentido de eles geram sentido para a vida, eles estão lá, você entendeu? Numa teoria, numa música, num filme. Então o que a gente tem que ter, cara? É evitar? Não. Tem que desfrutar de forma crítica. Eu tenho falado isso muito pessoal. Eu falei, gente, o cristão ele tem que formar um filtro, sabe, crítico, por meio de literatura, por meio de pessoas, de dialogar com a cultura, que aquele filtro ele vai funcionar como uma segunda natureza, né? O second nature em inglês é mais... Tipo assim, ele é inconsciente. Você vai assistir um filme curtindo e vai falar, cara, esse trem, cara, tem nada a ver. Tem nada a ver. Meio esquisito. Tem os irmãos Coen. Os caras são geniais, mas são nihilistas. Sim. Então, assim, os filmes do cara levam a narrativa para um ponto que eles falam assim, cara, nada tem sentido na existência. Cita um aí, Rodolfo, só pra galera que às vezes não... Onde os fracos não têm vez, queime depois de ler. Vários filmes deles têm essa narrativa. Um homem sério, que é um judeu que só faz o bem e só se ferra e no final, tipo assim, só mostra assim, ó... Não adianta nada. Não adianta nada se você é bom, meu... Bravura Indômita. Bravura Indômita também vai nessa linha. Então assim, eu acho que o cristão que é maduro no sentido de criou minimamente categorias para dialogar com a cultura, ele vai poder desfrutar desses artefatos, tá entendendo? Com esse filtro que vai operar de forma quase automática. Ele não vai ver um filme e falar assim, deixa eu ver lá o que tá errado no filme. Não, ele vai curtir o filme. Depois vai... Isso, cara, a Bíblia chama isso de ter as faculdades... como é que fala isso em Hebreus? Que fala do leite espiritual. Tipo assim, que a maturidade ela vem quando a gente tem nossas faculdades exercitadas ao ponto da gente já discernir o bem e o mal. Fala que isso é maturidade cristã. Você entendeu? Então, em relação à cultura... Você com essa maturidade, capacidade de discernir, a gente tem a capacidade de falar que algumas coisas a gente não vai se envolver, né? Tem que deixar para lá, não dá para ficar dialogando com coisas que são tão corrompidas que a gente tem que lutar para que elas não existam mais. Sim. Algumas coisas a gente vai afirmar, né? Então, por exemplo, estou conhecendo muito pessoal do Coletivo Candeeiro, né? João Manô. O Chulinda Tialica, Marco Teles. Brabo, Marco Midian Teles. Nascimento. É o que eu te mandei do Amado Timóteo. Ah, sim. Calmará, parte deles. Cara, os caras são fascinados com cultura nordestina, eles são fascinados. Eles querem proteger aquilo lá. Você vê que o sotaque é forte deles, eles fazem isso conscientemente, porque eles descobriram que o artista nordestino que queria se dar bem estava tirando o sotaque para ser aceito no Sudeste. Eles falaram, cara, isso tá errado. Cristãos, hein? Então tem uma música deles... Eu não vou lembrar, eles falam, querem que é Hillsong Yard, tipo assim, agora eu não lembro qual que era o outro. Esse é da Calmará. Conheci os caras. Felipe da Guia, genial. Felipe da Guia, genial. Os caras são muito bons. Mas eu falando assim, o que eles estão querendo fazer? Igual o Julinho da Tia Liga, tudo. Os caras criaram a Bíblia de Taipa, que é uma Bíblia com o dialeto do sertão. Toda contada. Massa. Né? Porque eles querem assim, que o sertanejo ouça a Bíblia e Jesus falando assim, na linguagem deles. Mas ao mesmo tempo, o que eles estão fazendo? Preservando uma riqueza cultural que não é cristã em si mesmo, mas que é para ser preservada, tá entendendo? Entendi. Então assim, o cristão ele tem coisas na cultura que ele precisa ajudar a preservar. Não foi ele que criou e nem ele que vai redimir. Ele precisa só ajudar a manter aquilo. Agora, o cristão pode, que eu acho que é o desafio maior nosso, criar cultura também. Sim. Eu acho que esse é o maior desafio. Sim. Que é participar dos processos de criação e criar bons artefatos, cara. E aí o Andy Crouch é genial, né? Ele fala assim, olha, quando você experimenta um artefato cultural, cara, se ele te amplia um horizonte de possibilidades na vida, o que ele faz, cara? Você vai querer repetir aquela experiência e muitos artefatos antigos você vai abandonando. Ou seja, a cultura e os artefatos, eles vão apontando caminhos de horizontes na vida. Ele fala, por exemplo, a gente andava antes de uma região para outra, ou ia de uma região para outra pelos rios, usando barco. Depois que o automóvel foi inventado e as rodovias vieram, o pessoal falou, não vamos mais usar rio. Ou seja, um artefato cultural que muda até a forma de você experimentar a realidade. Aí ele fala isso, fala, cara, se a gente quer abençoar a cultura, a gente tem que criar cultura. Você tá entendendo? Sim. Não é só condenar, não é falar que é ruim, não é só
desfrutar, que é uma coisa também que precisa. Uhum. Precisa desfrutar, vem de Deus em última instância, né? Tirando lá, né? Tirando os diabos, tô brincando. O diabo é genial. Mas tirando, assim, os sentidos que os caras atribuem às coisas, que a gente sabe que, assim, não, isso não é pra mim. Que é uma idolatria, né? Pra algo material, no caso. Pra às vezes a paixão platônica. Uma visão de amor muito romântica, né? Muito melosa. Ou tá muito erótico, que hoje em dia é o que tá atingindo muito, né? Você vê os funks aí, proibidão, funk, ostentação. Então, assim, cara, eu acho que são essas várias categorias. Não tem uma forma de lidar com a cultura. O que a gente precisa é o quê? Maturidade para saber o que fazer em cada situação. Afirmar, condenar, desfrutar, criticar, criar. Fazer parte, não ser alheio, né? Se emocionar e fazer coisas... Cara, e aí, assim, é ser humano, cara, diante de Deus. Falando aqui, né, que você falou lá em cima, alguns nomes de pessoas que influenciaram a cultura e são cristãs, pro pessoal que não tava aqui hoje com a gente. Fala aí alguns nomes aí que você respeita. Cara, na muito. história é muita gente, muita gente. Por isso que eu aconselho o livro Domínio, do Tom Holland, que ele faz um apanhado, assim, gigantesco. Entendi. De leis, passando pela dignidade da mulher. E ele não é cristão, né? Não é cristão. É verdade. Ele não é o Homem-Aranha. Não é. Tom Holland, né? Não é o Homem-Aranha. Todo mundo fala, isso é o cara que fez o Homem-Aranha. Não. Pelo amor de Deus. O cara fez de tudo. O cara é bravo, né? Cara, você pega aí, ó. Você pega nas artes visuais, né? Artes visuais do século XVII na Holanda. Ali tem assim, um oceano de sabedoria e riqueza. De Rembrandt, Ruiz Dael, Frans Hals, os caras que vieram para o Brasil, né? Que retrataram Pernambuco na época de Nassau. E contemporaneamente você vê uns caras como Makoto Fujimura, né? Você vê... Que você falou... É aquele que você falou no começo? Makoto Fujimura, um artista abstrato, de arte abstrata, cara. Um cara hoje, assim... Por exemplo, um dos endossos de um livro dele que eu traduzi em português chama Arte e Fé. Uma teologia do... Cara, isso foi um paradoxo para mim, que é a Theology of Making. Só que o making em inglês, cara, ele é... As estruturas de fazer no inglês são muito variadas, né? Tem o do, make, create. Enfim, aí a gente chegou ter uma teologia do criar. Cara, o Martin Scorsese fala que grande parte da inspiração dele hoje é Makoto. Caramba. O Scorsese é um cristão, né? Cristão meio... Não, tendências mais liberais, mas é cristão. Meio de Javan. Meio de Javan. Não, Scorsese é... Scorsese é fera. Paul Schrader, né, um cristão desviado, mas que continua fazendo muita coisa boa. Ele fez Taxi Driver. Nossa, Taxi Driver assisti, bicho. Oi? O First Reformed. O First Reformed. Agora ele tá com vários filmes aí. O Terrence Malick, né, cara, que é um... diretor de cinema, aqui, cara. Terrence Malick é... Qual é aquele filme, Rodolfo? Tem os 10 mandamentos da Record também, sim. Não pode deixar de mencionar. Não, cara, pro nível popular tá bom também. Qual que é o filme do Terrence Malick? É Uma Vida Oculta, foi esse que eu citei. Que é uma história real que ele... Cara, o Malick é genial. O que ele faz? Para ele, o cinema contemporâneo, ele é uma perversão da arte cinematográfica. Por quê? Porque ele virou entretenimento. Consumo, então, tipo assim, é estímulo para o cara ficar ali. Quase uma fábrica, né? Essa é a crítica doce, Marvel, aquela né? coisa doce, igual doce. E eles falam assim, cara, e aí tem uma tradição de cristãos também, cara. Por exemplo, o Tarkovsky, é um cineasta russo, para muitos o maior que existiu. Era cristão, cara. Caramba. Você vê o Andrei Rublev dele, a história de um criador de ícones russo. O cara tá nessa linha, né, cara? Os grandes... Turgenev, Gogol, os caras todos eram cristãos, a literatura russa muito cristã, Dostoiévski, Tolstói. Cara, é muita gente boa. Então, mas o Malick, ele faz isso, né? Para ele, o Tarkovsky falava que o cinema, a principal função dele é arar o coração humano preparando para a morte. A visão do cinema do cara. O cara chegar em Hollywood e mata. Não vem com esse negócio pra cá. Vai vender aonde? Cara, então o filme do Tarkovsky é tipo assim, cara. Vai passar no controle aqui em Londrina. Ou você mergulha na existência para refletir sobre tudo e sai dali com alguma forma de conversão, ou você vai odiar o filme dele. Entendi. E os caras fazem isso, cara. Eles usam o ritmo do filme para gerar atitudes de conversão psíquica. Eles trabalham com tensão. Entendi. Então, tipo assim, o filme não acontece nada por 1 hora. Cara, você fica lá, cara,
Que tá com... Fica fechando. maçã. Muita gente vai embora, deixa o cinema. E aí, cara, tem os pontos de virada, sabe? Que são os alívios, assim, e geralmente com uma menção nem tão direta de Deus intervindo. Rapaz. E os caras geram. O Paul Schrader escreveu um livro sobre isso, o estilo transcendental no cinema. Que é o cara gerar conversões existenciais por meio das tensões que o próprio filme faz no espectador. É intencional, então, tipo assim, né? Não é algo... intencional. Por exemplo, o cara tira a música. O filme fica assim, mudo por tantos minutos. Aí quando tem uma virada assim no filme, que o cara alivia a tensão, entra a música e o cara tem a experiência do... Nossa. Cara, que massa. Cristãos, cara. Roberto Bresson, Cristão, Tarkovsky. Por exemplo, é meio complicado encontrar. Na Netflix provavelmente não vai ter, né? Não, o Malick tá lá, Cara, The Thing, Além da Linha Vermelha, uma crítica dele à guerra. Fantástico, cara. É um filme assim... É Deus o tempo inteiro. O Malick é muito, cara. Então, assim, claro que tem uns caras mais populares, né? Um Scorsese aí. Mas, assim, cara, eu acho que, assim, se você procurar, Deus tem os testemunhos, sabe? Tem. A gente fala assim, a igreja não tá fazendo nada. Não, cara, tem muita gente boa fazendo muita coisa. E tem na moda, tem um monte de área aqui. Na moda, arte contemporânea. Os lugares, assim, que você fala, pô, só tem demônio dominou. Você chega lá, tá lá o... Só tem maluco. Tá lá o crente lá dentro, cara. Então, assim, eu acho que... e os exemplos históricos, né, estão aí. E não tá, igual você falou, não tá numa caverna esperando a vida passar, acabar, ele tá no meio do povo e influenciando, que é a missão do... Cara, eu acho assim, eu costumo... É o paradigma de Elias e o paradigma de Salomão. Tem época na vida cristã e na história da igreja que é Elias, cara. É esconder na caverna, sabe? É Deus mandar o corvo para alimentar. Não tem que fazer nada da cultura cristão chinês hoje. Os caras vivem subterraneamente, ou seja... Mas Deus, assim, a gente tem que ver qual é o contexto que Deus está permitindo. Tem uma hora que os fiéis de Israel estão lá na caverna, tem uma hora que é Davi e Salomão, cara. É as nações todas vindo para aprender a sabedoria de Deus que os caras tinham. Cara, legal. Então acho que o ponto é que a igreja hoje tem muita possibilidade de fazer muita coisa e fica vivendo igual Elias. Igual escondido, né? Ainda mais com essa ferramenta que a gente tá usando agora, que é a internet. Saddam Hussein passar o filme de... Pois é, de Jesus. Mas, gente, Deus pode usar o Saddam Hussein? Pode. Mas não espera. Não espera não, gente. Vamos pra cima. Faz alguma coisa. Tem que achar umas mulas de balão pra sair pregando aí. Quanto tempo foi aí, galera? Fala pra nós. 1h20. O duro é o horário, né, coitado? É mas verdade. Eu tenho uma depois daí você pega de o que eu queria, uma última dúvida. Então vai. Que é em relação ao que você falou, que vai falar amanhã, e que é uma dúvida que veio na minha cabeça que eu acho que é muito... Tem muito a ver com o tema que provavelmente você vai falar amanhã, que é sobre o Brasil. Porque, assim, é uma onda de racionalismo, que você falou que não é uma marolinha, né? Mas que vai vir atingir a gente. Mas é um país de sangue latino, né? Então, como fala lá o homem... Como é que fala, Luiz? O homem... Cordial. O homem cordial lá, que eu falei pra ele hoje. Tá lá no livro, Sérgio Buarque de Holanda. Holanda. O homem do coração, do sentimento. Como é que essa onda vai atingir um país do sentimento? Que a gente é tudo tão sentimento, como que a gente vai atingir a gente pra ir pra um racionalismo? Como você vê isso e como se defender disso? Então, cara, eu acho assim, eu nem falei tanto racional, eu acho que foi mais essa coisa da ausência de sentido, da eutanásia, essas coisas, né? Ou seja, a banalização da vida tá muito forte nesses contextos altamente racionalizados e racionalistas. E eu acho que chega pelas elites intelectuais, né? Cara, o Brasil hoje, eu não tenho dúvida, assim, o Brasil são muitos, né? No livro a gente explora muito esses vários Brasis. Brasilidade, né? Cara, o Brasil tem gente no Brasil que... Tipo assim, o cara vê uma árvore mexendo e acha que é o anjo que tá ali. Tipo assim, o cara... um pingo de água na câmera. Não é? Visão extremamente encantada, mágica. Tá lá, esse Brasil existe. Sim. Agora, cara, não há dúvida de que, por exemplo, um Brasil hoje é crescentemente urbano, essas influências chegam. Chegam via academia, as elites intelectuais, né? Por exemplo, o aborto. O pessoal fala assim, o Brasil não vai pegar. Espera aí pra você ver. Vai chegar e vai chegar muito forte, né? Já tá chegando. Então, assim, cara, eu acho que... E essas defesas que eu acho que a população cristã faz, muito assim de... Enfim, não queria entrar em questões políticas, não, mas... Quase uma guerra contra... O clima de guerra cultural, para mim, cara, ele é inútil no médio prazo. Por quê? Porque a cultura... Cara, cultura é trabalho, disciplina, é o dia a dia, não tem jeito.
Por exemplo, nós queremos escola cristã, as faculdades, eu tenho que falar da fé, tá? Você tem livro didático para ser uma opção aos que tem lá, que o pessoal está usando? Você tem uma teoria que seja tão boa? Você entendendo? Você não vai ter uma influência em um campo se você não produzir algo relevante e contribuir com aquele campo. E essa a resposta que eu vejo, né? Que a igreja tentou, uma parte da igreja tentou dar abraçando um ideal político, até através de combater mesmo com violência, nunca vai funcionar. Não vai. E não funcionou e nunca vai funcionar. Então a resposta tem que ser Cristo e não uma ideologia política. Cristo, e é assim um trabalho de vocações, dia a dia, ninguém sabendo o que você está fazendo. O Nietzsche tem uma frase, né, que o Eugene Peterson usa, que é uma longa obediência na mesma direção. Cara, porque o trabalho vocacional, cultural, ele é isso, cara, é uma longa obediência numa mesma direção. Então, tipo assim, você vai ter uma capacidade de fazer uma influência em algo, talvez em décadas, né? Você vai conseguir trazer uma luz numa área. E em muitas áreas você já tem um campo muito comum de atuação. Você não precisa ter nada cristão específico. Você precisa ajudar ali, né? Sim. Agora, outras áreas não. Você já tem um confronto ali mais aberto, né, em termos de visão de mundo, de olhar, enfim, de sentido da realidade. É uma coisa que dá muito trabalho, né? Às vezes você criar um salvador da pátria e um ídolo é muito mais fácil do que você fazer devagar o processo e tal. Né? E não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Não deu, né? Não deu, não dá. É aquela onda que vai bater na rocha assim, vai fazer aquele barulhão, todo mundo vai falar, não, a rocha sumiu. Sim. Quando a onda sai, tá a rocha lá. Por quê? Porque a cultura, ela vai sendo formada por essas pessoas que estão ali, cara. Eles estão dominando, eles estão cultivando. Aos poucos, né? Aos poucos, fazendo o seu trabalho. Então não adianta o cristão ter pressa, achar que a gente vai mudar o Brasil. Essa linguagem de possuir os montes de influência, eu sou totalmente contra ela. Quase uma guerra santa. Que é isso, cara. E o povo não sabe o que vai fazer. Nós vamos dominar a mídia. Eu conheci uma cristã que ia ser indicada para Ancine, para gerir o negócio de filme no Brasil. A visão dela de cinema... Rasinhas. Cara, rasinha. O Huckmacher, quando ele era parte de um conselho que eles qualificavam não é censura, não, essa qualificação etária, sabe? Sim. E na Holanda. E ele, muito filme gospel norte-americano, ele não deixava entrar. Tão ruim que... E aí chegava o cara que não era cristão, que não, isso é bom, pode deixar. Então, como assim? Eu falei, cara, cinema é cinema. Isso que cai também numa questão que você falou hoje, Rodolfo, de você fazer bem feito, né? Não é só o fato do rótulo ser, tipo, cristão. A gente teve um convidado que falou sobre isso também, agora eu não vou lembrar. E você tá no meio e fazer bem feito, né? Porque não vai ter outro jeito de você ser reconhecido. Claro, Deus age, né? Através de forma espiritual e tal. Mas você... você não se aperfeiçoar, ficar esperando cair do céu. Claro. Isso aí, cara, assim... A gente fala isso, mas assim, eu acho que o cristão não precisa ter ansiedade de falar assim, nossa, eu tenho que fazer... Cara, é viver, sabe? É viver, mas assim... levar Jesus para aquilo ali. Se você se preocupar e falar assim, cara, eu tô aqui como cristão, cara, será que o que todo mundo faz aqui é o que é para ser feito mesmo? Acho que essas perguntas ali é o ponto de partida do cara saber assim, puxa vida, eu podia talvez fazer um negócio aqui diferente, né? Fazer na empresa, talvez organizar um departamento, sugerir uma mudança de uma lei. Por exemplo, tem um exemplo de um holandês, Martin Verkerk, que eu acho que é o nome dele. Eu traduzi um livro dele de filosofia da tecnologia, cara. Os caras lá atuam nessa área, os cristãos. Cara, ele fez coisas muito práticas, assim. Por exemplo, tinha um equipamento na Philips lá que estava trazendo vários malefícios para os trabalhadores, sabe? Um equipamento que era mais barato e os caras não colocaram uma estrutura lá para obedecer aos limites do corpo humano. O cara foi e fez o quê? O cara fez um planejamento como engenheiro de um equipamento que ia ser mais barato e que protegeria a saúde do cara. O gestor viu e falou assim, não, vamos fazer, ué. Você entendeu? Você aliou eficiência com qualidade de vida, tudo. Então, assim, cara, as formas da gente fazer isso são... Eu não tenho resposta para quase nada nesse sentido, o que fazer. Sim. E aí é cada um que é no seu campo. Deus falou do Lutero, sapateiro, né? Reflita Cristo, né? Onde você estiver. Show top. De bola. Show de Daniel bola. Na Babilônia, né? Foi fazendo pouquinho em pouquinho, depois Deus se revelou através dele. Né? E eu creio nisso, cara. Eu creio que a oração, né? Você orar, esses ofícios, né, que Cristo tem, que a gente representa, de profeta, rei, sacerdote, acho que envolve isso. O cristão ele tem que ser um pouco profético, né, de questionar aquilo que talvez não vai de acordo com o que Deus quer para o ser humano. A questão do rei é o domínio, né, tipo assim, cara, poder Deus nos dá.
gente tem poder, né? Pra vocês organizarem o podcast, que é um poder cultural que vocês estão exercendo, né? Educar um filho. Então, assim, a questão do... Nós somos vice-reis, né, de Deus na criação dele. E a questão do sacerdócio, que é levar essas coisas para ele. Né? Eu acho que em tudo que a gente faz, a gente pode ter esses elementos que são muito bíblicos e a gente pode ver formas disso acontecer na prática. Show de bola. E dentro do poder que Deus nos dá, ou do nosso pensamento de ter poder, ao mesmo tempo Cristo, igual você falou bastante do Sermão do Monte, questão de ser pacificador em tudo que for fazer, né? Então não achar que a gente tem o poder de destruir tudo, né? Não, a gente tem poder que eu falo assim, a gente tem uma esfera de influência, independente do que a gente faz. Responsabilidade, né? Mas é um poder a serviço de algo, né? Perfeito. A serviço de algo. Caraca, Dil. Show de bola. Bom demais, velho. Você tá doido. Rodolfo, a gente tem 2 perguntas oficiais aqui do MJCast, mas eu você só queria... falar do Labri? Se desse uma pincelada, né, pra galera sobre o que é o Labri. Sim. Como vocês trabalham lá, né? E tal. Pra gente... Cara, vou tentar ser sucinto. Que é uma coisa muito complexa, tem uma história, baita história atrás. Cara, mas o Labri... A pizza tá ali. Você tem... A pizza tá ali. Cara, uma forma de explicar o Labri, assim, o Labri é uma missão. Então, assim, são cristãos de igrejas locais que estão ali para servir em um determinado contexto. Isso já tira muito mito, né? O Labri é igreja, vocês fazem culto. Não, cada um é de uma igreja e está ali para servir. Em que sentido? Oferecer hospitalidade, tá? Mas que hospitalidade? É uma hospitalidade para pessoas que tenham questões a respeito da vida, queiram tirar um tempo para respirar, né, no meio da correria da existência. O Labri, a palavra original é abrigo, né, um abrigo. Então, via de regra, são famílias e pessoas, obreiros solteiros também, mas o eixo de Labri principal é famílias, que recebem pessoas e que nesse relacionamento ali a gente tutoreia elas em cima das perguntas que elas trazem. Então, assim, o lema original de Labri é demonstrar a existência de Deus, oferecendo respostas honestas a perguntas honestas a respeito do significado da vida humana, de Deus, enfim, que a pessoa tem. Então, o Labri, a característica dele básica é isso, a gente crê que Cristo é a resposta. Então, tudo que a gente tenta orientar as pessoas é a partir de um olhar minimamente cristão, né? A gente crê nisso, E com o tempo que o Labri existe, foi se formando digamos assim, uma tradiçãozinha de sabedoria. O Labri tem seus 70 anos, então tem muita palestra, muita reflexão, né? Muito áudio, palestras em áudio, muito livro, biblioteca. Então é meio que um centro de estudos, mas que é voltado muito para essa relação de hospitalidade. Então a pessoa chega, a gente tutoreia, encontra com ela várias vezes. São os termos de estudos que tá tendo até agora, eu não tô lá, viu? Tô aqui. Esse ano, gente, eu tô assim, tão atarefado com tanta coisa que eu não participei do termo lá. Saindo pra caramba. Não, mas não é só sair não, lá também, tô terminando uma obra e com os problemas, enfim. Legal. Aí o termo de estudo existe, tem o retiro de fim de semana, que são retiros temáticos, que a pessoa pode ter uma experiência de Labri, mas com um tema definido. Então, às vezes é arte, às vezes é cultura, às vezes é espiritualidade, enfim. Quem organiza isso, né, encabeça isso é você aqui no Brasil. O Guilherme, né? O Guilherme é o diretor hoje. O Guilherme fica lá, mora lá. Entendi. Então hoje, assim, os obreiros do Labri hoje são Guilherme e Alessandra. A Aninha, filha do Guilherme, tá atuando também, né, com o Bruno, que é o esposo. O Bruno, o Daniel e a Bruna, uma família baiana, que conheceu o Labri no Sul e hoje está lá em Belo Horizonte. Eles fizeram essa trajetória toda. A Vanessa Belmonte, né? Que está lá com o esposo. E eu sou um obreiro de Labri, mas por eu estar morando distante, hoje de Labri, eu tentei ir para perto do Labri, ainda não deu certo. Eu fui construir a casa pertinho do Labri, vendi a casa. Ficou caro demais, surgiu alguém querendo comprar, falei, vai embora. Minha vinda para perto vai demorar um pouquinho mais. Mas é isso, cara, a gente tem um curso de teologia online, né? Teologia e Vida Cristã, que a gente trabalha esses temas lá. Tem as conferências. Então, assim, é um ministério que lida com isso, de viver a vida cristã de tal forma que ofereça resposta, sabe? Legal. E tem a ver com Schaefer, né?
O Labrie é criado pelo Schaeffer. Que é o seu maior influente, talvez. Maior influência, Schaeffer. E a Edith, né? Falar de Labrie sem Edith, cara, porque a dinâmica do Labrie e Edith foi muito fundamental. Entendi. Ela era esposa do Schaeffer. Escreveu mais que ele, pouca gente sabe disso. Sério? Que legal. Escreveu muito mais que ele. Os livros dela, poucos são traduzidos, mas ela tem muito livro. Quem quiser começar a ler Schaeffer, qual que você indica? Começar por onde? Cara, eu acho assim, o livro mais importante que a gente tem no Labrie do Schaeffer é o Verdadeira Espiritualidade. Verdadeira Espiritualidade. Porque é um livro onde o Schaeffer... Ele passou por crises pessoais também. Entendi. E ele estava vivendo a fé cristã de uma forma que ele viu que não era uma resposta não, sabe? Aí o Verdadeira Espiritualidade é tipo um... Cara, quase o que o pessoal fala que foi uma second blessing, sabe? Tipo assim, ele teve uma experiência, assim, com Deus, que ele viu as coisas de uma forma mais... Second blessing pro calvinismo. O calvinista pode nem falar disso. Chora, né? Ele abriu o coração ali, então. Não, teve uma experiência, cara. Deus deu um renovo lá, encheu ele viu as coisas de uma forma diferente, sabe? Viu um anjo, o varão me tocou. Mas cara, ele teve uma crise firme lá. O pessoal fala que a Edith ficava orando, achando que ele ia desviar. Rapaz. Ele começou a questionar, sabe, a forma que ele vivia a fé cristã, que os cristãos viviam, o ministério que ele tinha trabalhado, que era muito... Ele chamava depois ele chamou de uma máquina organizacional, sabe? As coisas eram muito burocráticas e tal. E aí ele começou a ter uma forma de ver a vida cristã, de dependência de Deus, atividade passiva. Ele tem uma visão de espiritualidade muito rica, assim, de dependência de Deus. Tá tudo nesse livro. Tá nesse livro. E integra as coisas, né? Dimensão intelectual, espiritualidade que integra com cultura, tá muito lá. Legal. Agora, mais apologético, aí eu indico Morte da Razão como um primeiro. Que é o que te chamou a atenção ali. Pequenininho, introdutório, mas já tem coisas mais puxadas. Pequenininho, 400 páginas. Não, o dele é 170 páginas, acho. Aí depois o Deus que Intervém, achei uma boa opção, e o Deus que Se Revela. Acho que isso aí é um combo bom pra ler Schaeffer. Dá pra começar aí. Esse ano, 2023, bem. Legal. Vamos para as perguntas? Vamos finalizar, né? Que tem que comer uma pizza agora. Tá dando a fome aqui já. Rodolfo, a gente quer saber de você, para dar uma relaxada, a experiência mais engraçada que você já teve no contexto cristão. Pode ser visita, pode ser no Labrie, pode ser faz o que for. bastante sucesso cristão, aqui. Cara, é na época pentecostal, viu? Não tem jeito. Não podia deixar, né? Subindo um monte toda semana, alguém caiu, não é possível. Cara, esse cara que pregou quando eu converti, o Edmar, teve uma época que eu falei assim, cara, eu queria encontrar ele de novo. E eu lembro, mais ou menos, eu deixei ele perto da casa dele, sabe? E eu lembro que ele entrou assim e foi, cara. Entrou e sumiu, assim, num beco, assim, num lugar, tipo uma vila. Aí eu fui lá, cara, e procurando, sabe, a casa do Edmar. A pessoa falou, não, Edmar mora ali. Aí eu encontrei a esposa dele. Aí eu falei assim, o Edmar mora aqui? Ele falou, mora. Eu falei assim, não, porque ele pregou pra ti. Ele falou assim, pregou pra você? Eu falei, pregou. Cara, assim, me abençoou muito. Tal. Aí ele falou assim, posso fazer uma oração? Que ele não tava lá, tudo, aí oramos, tudo. Aí, cara, e ela ficou explorando assim, sabe? Mas ele é pastor? O que ele faz? Depois que eu fui conhecer, cara, que era outra casa. A mulher já falou, tem uma vida dupla que eu não sei. Puli na casa, fiquei lá, orei por ele. E era outra de mar? Era outra de mar? Outra de mar. Caramba, como é que pode? Outra de mar. E eu fugi, tipo assim, quando eu fiquei sabendo disso, eu fui embora, nunca mais. Não sei se é separado. O verdadeiro de mar, você não sabe. Imagina o cara chegando em casa e falando assim, você tá me enganando, você é pastor. Eu achei que você tava me traindo, você tava na igreja. Às vezes você salva o casamento do cara, né? O cara tá meio distante, a mulher fala, então é por isso. Tá fazendo missão. Não, tem outras, mas essa aí foi engraçada. Eu lembro dela assim, cara. Eu fiquei um tempão na casa do cara. Não. Vai saber o que deu. O que a mulher brigou com o homem. Se chegou esse podcast aí, você é a esposa desse Edmar, comenta aí que fim levou. Que fim levou. Foi bom ou foi ruim? O Edmar tá vivo ainda depois dessa ou não? A hashtag a gente já sabe. Cadê o Edmar? Cadê o Edmar? Muito bom. A outra pergunta que a gente sempre faz é pra finalizar. Qual é a maior experiência sobrenatural que você já teve com Deus, né? Porque a gente é pentecostal, não pode deixar de falar, pedir um mantinho de leve. E às vezes é aquelas coisas do dia a dia, né? Porque ordinário, né? Deus se manifesta também, né? De várias formas. Pois é. Cara, eu tive uma que foi tão forte, cara. Não foi a mais extravagante. Eu já tive extravagantes, assim, de Deus falar coisas que, assim, só eu sabia, enfim. Mas teve um dia, cara, que eu tava numa crise, assim, um final de ano.
E a questão do meu pai sempre foi uma figura muito assim forte, né, de autoridade. Até hoje eu tenho dificuldade de falar de Deus para ele, até hoje. Essa imagem dele tá muito, que ele sempre, a filosofia dele é muito estoica, sabe? Tipo assim, você enfrenta a realidade com a razão, controla as emoções e vai embora. E ele conquistou muita coisa fazendo isso. É igual o que você mostrou lá do Jesus com pitose, né? De um lado tá aquilo ali, aquilo ali, a apatia. Cara. Ele é assim, ele encara os trem mesmo. Então, assim, a figura dele sempre foi muito assim, cara, sabe? Meio ameaçadora, assim, até da fé, sabe? Às vezes eu fracassava nos treinos, olhava pro meu pai e falava, cara, tipo aquele Salmo 73 de Asaf, né? Assim, cara, o que adianta servir a Deus? Tô aqui só tomando paulada, meu pai tá aí. Vai bem. Chamando ali. E assim, cara, sempre tive essa imagem, né? E um desafio pra fé, né? No sentido de ser um ateu e tal. Cara, e teve um dia que eu passei num radar. Lá em Contagem, os caras instalaram um radar numa via lateral de onde eu morava e eu dava aula num colégio no centro e eu tomei 11 multas. Nossa! 11 multas no mesmo radar, porque eu não vi que eles tinham instalado. Nossa. Eu saía do bairro, acelerava, o negócio é de 60, eu passava 80, 90. Enfim, só sei que assim, eu tava no interior com o meu carro e meus pais estavam numa fazenda e o cara sem celular, sem nada. Aí, cara, eu tava voltando pra fazenda na cidade, uma blitz me parou. Aí, cara, falaram assim, ó, seu carro tá com 11 multas aqui, cara, não tem como, vamos ter que rebocar. Aí rebocaram pra cidade. Aí eu fui pra lá no carro da polícia, né, no reboque. Cara, imagina, eu sem celular, numa cidade, com meus pais numa fazenda a uns 20 quilômetros. Aí, cara, eu fui e gerei os boletos pra pagar no Bradesco, mas eu fui pagando e acabou, sabe, o dinheiro da conta. 11 multas, ninguém entendeu o dinheiro pra 11 multas assim, né? Cara, mas eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu falei assim, Deus, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Ia ficar preso lá. Não tinha nem dinheiro pro hotel. Acabou, não tenho o que fazer. Não, e fora assim... coisa, né, cara? Ia atrapalhar a férias de todo mundo, aquele negócio, cara. Quando eu falei, seu Deus, me dá uma luz, faz alguma coisa. Cara, quando eu oro assim, cara, meu pai entra dentro do lugar do caixa eletrônico, de um Bradesco, numa cidade do interior, ele entra. Tava lá longe, né? Cara, mas aquilo, claro que falando assim, como eu falei, não tem nada extravagante, mas pra mim foi de um simbolismo tão forte, cara, porque aquela figura que pra mim sempre foi... sabe, quase que um desafio ao próprio Deus na minha vida. Parece que Deus mostrou assim, toma aí seu pai pra te ajudar. Tô usando ele. Cara, mas aquilo foi assim, cara, eu olhei meu pai e falei assim, ai pai, ele falou, Rodolfo, o que você tá fazendo aqui? Fui preso. Eu fui preso, tá preso. Aí, cara, eu falei assim, não tô acreditando. Eu falei, pai, eu tô pagando as multas aqui no negócio. Ele falou assim, não, então daí que a gente termina de pagar aqui. Nossa. Cara, aquilo pra mim foi assim, tão forte por essa imagem que meu pai tem, foi Deus tipo, mostrando assim, Rodolfo, tá comigo. Tudo tá seu pai, né? Tipo assim, seu pai eu amo ele, ele não é nada, não. Assim, no sentido de perto de mim, né? Eu uso ele. Ninguém é nada perto de mim. Eu uso ele tá aqui. É tipo o Leviatã lá do Jó, né? Tá vendo o Leviatã, Jó? Ninguém consegue resistir. Eu brinco com o Leviatã, né? Rapaz. Foi uma experiência forte, cara. Foi assim, muitos... mas eu imagino até pela questão da paternidade em si, Foi por isso. Foi um símbolo. A força foi pela toda a significância que a imagem dele sempre teve pra mim. Nossa, foi Deus falando assim, Rodolfo, eu sou Deus. Tipo assim, igual Deus falou pra Jó, descansa. Eu sou Deus. É um super testemunho isso. Nossa, cara, show de bola. Lindo. Rodolfo, obrigado pela presença. Gente, obrigado a vocês. Valeu, Deus abençoe. Prazer gostar você. Prazer, foi um prazerzaço pra gente ter você aqui. Se alguém tiver que reclamar de algo que eu falei, depois pode... Que isso, vai fazer reclamar de nós. Show de bola. Espero que você esteja curtindo a estadia aqui em Londrina. Não, tá sendo bom. A gente ainda vai ter o prazer de ter você aqui amanhã, mostrando pra gente. Quem tá assistindo aí na internet... vai sair no futuro as transmissões da Apollo. Se você não estava aqui, espera um pouquinho que vai sair, mas aproveita esse podcast, compartilha com mais alguém. Se você ainda não se inscreveu, chegou aqui, não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa a hashtag Cadê o Edmar? Cadê o Edmar? Pra gente saber se você assistiu até o final. Se você foi fiel, põe Cadê o Edmar? Cadê o Edmar? E agradecer a todo mundo, gente boa de novo, nosso parceiraço. Agradecer aí o Tur que tá aí até essas horas, Fiozeira, Luizão, que faz a ponte pra nós com os teólogos e nossa biblioteca.
biblioteca aqui, ó. computador. É a nossa uma referência. biblioteca local. Você digita ali, você encontra qualquer informação que tiver. Nossa lenda da teologia já teve aí também nessa cadeira. Inclusive, tem um episódio que eu indico pra você, Rodolfo. Vai ficar vermelho lá. Que foi um especial de Natal, Cleverson e Luiz. Foi muito legal. Olha, sobre Jesus, história. Foi bem muito legal. Foram os homens que me convidaram. Vamos ver Aí, a dupla aí, ó. Já fica a indicação. E você é referência aqui pra gente. Continua nessa força aí. E que seja a primeira de muitas vindas pra Londrina, né? Amém. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Tamo junto. É isso aí. Gente. É isso aí. Que ele cresça. E a gente diminui. Principalmente a barriga. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu. Show de bola.